noite ao seu programa sobre o Boys Planet aqui do Lab Coreia. A gente, a cada 2 episódios, 2, 3, a gente vai avisando pra vocês, a gente vai se juntar pra falar sobre esse programa que tá mexendo um pouco com o nosso coração, que é o Boys Planet. A gente tá assistindo o reality show semanalmente, mas hoje a gente resolveu trazer alguns convidados aqui pra gente debater um pouco sobre o que tá sendo esse programa, discutir um pouco nossas opiniões e falar um pouco sobre o que tá deixando a gente de nervos em pé, né? E pra isso a gente trouxe alguns rostos diferentes, que pra quem tá acostumado a acompanhar o canal do Lab Coreia não costuma ver. Um desses rostos é o Dan. Muito boa noite, Dan. O seu Instagram tá embaixo de você, o pessoal pode te seguir se quiser, mas fala um pouquinho pra rapaziada sobre o seu trabalho. Então, vamos lá, então, já começando com Hehehe, it's me. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, mas vocês podem me chamar de Dan. E eu tenho um canal no YouTube, o K-Dan, e inclusive quem tá assistindo o Boys Planet, eu sei até que toda a equipe do TOL tá todo mundo assistindo, por meio do fansub da gente, que é o Legendream. A gente tá legendando todos os episódios do reality show e vários outros reality shows sul-coreanos, e eu também tô sempre comentando sobre o programa, seja no TikTok, no Instagram, principalmente no YouTube. Eu faço live semanalmente e também faço vídeo de recap. Se você não tá com paciência de ver tipo 3 horas depois, não lembra de alguma coisa que aconteceu do episódio, vai lá no meu canal que provavelmente vai ter algum conteúdo sobre. Mas é isso, sou rata de reality show e tô muito ansioso pra falar aqui hoje. Perfeito, perfeito. Se a rapaziada quiser baixar o episódio pra assistir com as legendas do Legendrim, é só colar lá no Twitter ou no fansub do Legendrim, perfeito? Você tem assistido os episódios com a rapaziada na sua Twitch também, né? E tem criado conteúdo no seu YouTube. Então é muito bom, tem conteúdo pra todo lado. E a gente tá aqui também com a Lejana. Muito boa tarde. Boa noite, né? A gente tem o seu arroba do seu Instagram aí. Mas falem um pouco do trabalho de vocês. Ai, gente, eu não sei se eu quero falar. Quer falar? Não, eu vou falar. O que é a Lejana? O que é a Lejana? Bom, Além do entretenimento. Além do entretenimento. Bom, meu nome é Janaína, né? Minha irmã se chama Alessandra, mas a gente é conhecida mais como Ale e Jana, né? Por favor, me chamem de Ale, gente. Não chama de Alessandra. Sério. Dispensa. A gente então tem um canal no YouTube também, né? Chamado Ale e Jana. A gente traz react, né? A gente traz lives, notícias também. Mas hoje em dia a gente traz mais lives, né? Nosso ponto-chefe. Inclusive, a gente também fala de alguns realities, né? O Boys Planet a gente tá falando também todos os domingos. A Ali dá umas pautas, né? Nas lives de domingos lá no canal também. A gente é irmã, né? Como eu tinha falado, né? A gente é irmã. Cuidado, hein? A Lejana é irmã, não é prima, hein? Cuidado. Não é prima, é irmã. Muita gente acha que a gente é prima. A gente é gêmea, assim, pode achar que é parecido ou não, mas enfim, tem gente que acha parecido. Só quero dar meu ponto. Acha, né? Jana é girl group stan, Ali é boy group stan. Talvez a Jana não se desenvolva tanto hoje, ela vai ter os pontos dela. É natural a gente gostar mais de uma coisa ou de outra, e é bom que a gente tenha um ponto de vista do outro lado pra gente bater um papo aqui hoje. Isso é bem legal. Já quero aproveitar só essa deixa de agradecer o convite, que é a primeira vez que a Lijana tá participando de alguma coisa, então a gente queria muito agradecer por vocês o convite. Tamo junto. Eu costumo sempre estar com o Matheus e com o TK, a gente é do Lab, o Lab que tem a intenção de juntar a rapaziada que fala sobre K-pop pra criar conteúdo sobre K-pop. Tem muita gente falando sobre K-pop aqui no Brasil. É muito importante a gente ter criadores de conteúdo sobre o gênero que a gente tanto acompanha, então a gente não só tenta incentivar, mas como fazer uma parada bacana, criar um conteúdo interessante. Se você tá procurando conhecer criadores de conteúdo, procurar um conteúdo diferente, siga as redes sociais do Lab, o arroba tá ali no canto direito. Mas, pra quem não conhece o Matheus, queira se apresentar, Matheus, também? Por favor. Oi, eu sou o Matheus Larini, pode me chamar de Lars também. Eu sou streamer e youtuber, mas aí se vocês... Vai ter gente aí que vai falar, mas você não faz live. Mas novidades em breve, hein? Estou voltando aí em breve, hein? Sim. Ó, olha só. E é isso, gente. Eu falo de K-pop, sou conhecido aqui entre os Labbers. Sou conhecido como especialista porque eu falo de tudo mesmo. E eu acho que é isso, né? Me siga no Twitter. É isso. Aqui, ó. Eu... É tudo Matheus Larini.
O Matheus tá sempre aqui nas nossas lives, né? Todo domingo lá, 7 horas da noite, a gente tá assistindo Boys Planet na live do TK. O arroba é esse mesmo que tá ali. Você pode ver ele um pouco no Lab. E seguir a gente aí nas redes sociais. O Instagram de todo mundo tá na Cam. Fala um pouquinho de você, TK, e bora começar. Salve, salve família! Eu sou o TK, do Nameku Zé Vai Explodir. Eu tenho um canal no YouTube que tá parado, né? Mas eu tô lá. E eu tô nesse projeto do Lab, tô junto com os meninos aqui, a gente tá assistindo o Boys Planet lá na minha live, todo domingo às 19 horas com a legenda do Legendrim, como o Dan explicou. E eu conto com a presença de vocês lá, se vocês quiserem reassistir ou assistir com a gente, dá uma olhada lá. E novidades em breve lá no meu canal e siga nas redes sociais, @nameco6. É isso. Pra quem tá um pouco confuso, pode estar confuso, essa é a CPI do Boys Planet. Esse projeto que começou na época do Girls Planet ainda, em que, pô, isso acho que não é surpresa pra ninguém. A gente ficava revoltado com as coisas que a gente via acontecer no reality show e a gente resolveu instaurar este programa, esta CPI, pra discutir algumas problemáticas do programa. Cara, o K-pop a gente começa a ouvir, começa a acompanhar porque é uma diversão pra gente. Então, quando a gente tá assistindo o episódio, a gente gosta muito de curtir, sentir ali um pouco a vibe do programa. Mas a gente não pode se fingir de cego, porque a gente tem uma série de problemáticas e é pra isso que a gente tá aqui hoje. A gente tá pra falar sobre os problemas. E vamos começar? Vamos começar porque 2 episódios a gente tem muita coisa pra falar. O que vocês acharam desses primeiros episódios? Não precisa se atropelar pra falar, não. Pode. Bons episódios, tá? Eu vou dizer que foi um dos melhores começos de série Produce, o Girls Planet foi um dos melhores começos que tiveram, se não o melhor, tá? Eu acho que é interessante a gente cravar aqui que o Boys Planet é Produce, né? Série Produce é tudo a mesma coisa. Eu achei direto ao ponto, sinceramente. Eu achei direto ao ponto o programa. Exato. E achei que eles mostraram ainda mais e um tópico aí que a gente vai abordar mais, como eles suavizaram na edição algumas apresentações. Mas aí fica pra próxima. Vamos esperar. A minha nota pro programa, gente, de 1 a 5? Interessante. Ouse. 0 a 4 estrelas. 0 a 4 estrelas. 2.2. 1 estrela, então, como no modelo do programa. Depois a gente vai minuciar isso daí, mas eu vou dar 2 pontos por enquanto. Forte introdução. Eu também concordo. 2. O que você acha dessas notas, Matheus? Cara, eu daria um 3. 3 humilde, porque ele tá me lembrando muito o primeiro não, né? O segundo Produce, One on One. Tá me lembrando a vibe ali, a energia. Até a edição me lembra um pouco. E a duração, principalmente a duração. Eu adoro esse programa ter 2 horas. Pra mim, ó. O Girls Planet era um TikTok, né? Era um TikTok. Cara, eu achei muito interessante esses 2 primeiros episódios. A gente tem um formato bem diferente do Girls Planet. Eu acho que é inevitável a gente comparar com o Girls Planet. Não vou trazer aquela temática mais uma vez de... porque todos os problemas que a gente teve entre o Produce X One on One e o Girls Planet, mas a gente tá ali na franquia de reality shows que popularizou esse formato de criar grupos que a gente pode escolher se vão debutar. E acho que é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje, né? A gente pode escolher se eles vão debutar ou não, porque nesse primeiro episódio a gente teve uma edição à la Mnet no seu jeito de ser. Eles conseguiram picotar ainda mais o que já era picotado. E aí eu queria saber a opinião de vocês, porque o primeiro episódio vendeu a ideia pra gente de que ia se criar algo muito bonito, acreditem se quiser. Porque a gente teve uma correria gigantesca na introdução dos membros, não teve todo aquele momento, não foi metade do episódio, sabe? A gente foi direto pras performances. Só que eles correram pras performances pra correr nas performances também. Então... Mostrar nada, né? Corre pra não mostrar nada? Eu não entendo isso também. Exatamente. Não entendo, gente. Corre pra quê? É 2 horas. Eles mostraram o que eles quiseram mostrar, né? Essa é a real. Mas sinceramente... Tiveram algumas apresentações que eles criaram todo assim um alarde que, nossa, vai ser a grande apresentação. Por exemplo, aqui teve lá do Dao,
Gente, a gente viu 2 segundos dos meninos se apresentando e a apresentação acabou. Eu fiquei, gente, como assim? Que picotagem é Exato, essa? isso aconteceu com muitas apresentações, né? MyRotic, a apresentação do Takuto. Várias Mano, foram assim, sinceramente, eu cortadas. acho que esse foi o único ponto negativo dos 2 episódios até agora. Porque, em comparação com Girls Planet ou qualquer outro produto, sinceramente, eu gostei mais desse início do que o dos outros. Eu acho que Sinceramente. é bem o que você falou, né, Menos TK? confuso. Foi mais leve. A Foi gente leve, conseguiu- não foi pesado, não tem muita polêmica. Não teve ainda muita não veio, polêmica, né? assim. Ainda não veio. Ai, programa. eu confesso que eu prefiro a parte do barraco, por isso que eu ainda sou um pouco mais. Eu sou Ô, Dan, você acha Esse que... ponto. Ô, Dan, você acha que devia ter um You Shine, I Shine But You Don't? Deveria demais. Deveria ter. Era pra alguém ter dito isso. Tava Era esperando. pra... Eu tava esperando. Tava Faltou esperando. Paz e amor, Fui né? Ening, Faltou mano. alguém bem grandão olhar pro Rui e falar: eu faço melhor. Eu faço melhor. Eu sou melhor que Pensaram você. Shine, Chega pô, assim, pensaram com Shine. essa O bronca. Rui até chorou. A pessoa olhando assim pro Rui, você tá chorando porque o seu tempo chegou. A gente faz melhor. Falta isso. É o Gente, barraco, cuidado, pô. gente. Cuidado, pelo amor de Pô, Deus. não dá. Só não me dá pra- Cara, é muito. Gente. Sabe por que eu gosto da tranquilidade? Porque, pô, a gente assiste um programa como Girls Planet em que claramente a Mnet pediu pra Fuyaning falar alguma coisa pra Yujin. Tipo assim, pô, você quer falar alguma coisa pra ela? E ela foi apedrejada o programa inteiro, pô. O programa inteiro. Eu tô tranquilo verdade. sem barraco, mano. Eu tô Assim, comparando, não. comparando o que eles fizeram, em vez de falar pros meninos que dançaram Shine, falar alguma coisa pro Rui, pediram pro Rui comentar a apresentação dos meninos. Eu- E foi E aí foi um emocionante. momento emocionante. Aí foi um momento emocionante que poderia não Achei ter legal. sido, porque a apresentação não foi boa, tá ligado? É verdade. Entendeu? verdade. Será que o Rui não tava chorando por outro motivo? Não, tô brincando. Não tava chorando de emoção. Ele falou porque que ele tava chorando, né? Ele achou Não, emocionante. falou. Ele achou fofo. E foi fofo de verdade. Foi muito Ai, fofo. gente, foi ele bem ficou bonitinho. emocionado, ele nem prestou atenção na apresentação, ele só lembrou automaticamente dos momentos dele com o Penta. Ele só Exato, ficou. exato. Ele só entrou no mundinho dele, mano. É, agora, eu só sei que eu tive uma crise de riso no momento do episódio que ele falou assim, porque eu sei que ele não falou com a intenção de parecer arrogante nem nada, mas eu achei muito engraçado que ele pegou e disse: faça o melhor para me vencer. Pô, eu Eu amei. pô, Mas Eu amei. Eu cara, achei a gente justo. vai entrar no tópico Rui, porque ele é um tópico. Mas, comentando isso que você acabou de dizer, pô, vocês não sabem a minha alegria quando ele falou isso. Porque a minha maior preocupação quando o Rui entra nesse programa, além de todas as outras que a gente vai conversar aqui hoje, é o pessoal ficar nessa coisa de, tipo, intimidado, sabe? Sendo que ele tá ali competindo com todo mundo. A gente sabe a qualidade do Rui, a gente sabe o que ele é capaz, a gente sabe que ele é uma pessoa ímpar ali, e quando a gente vê as prévias, chega a ser cômico ele falando, eu vou cantar uma música que eu escrevi, e aí ele canta o debut do One on One, pô. Pô, inacreditável. Aquilo é inacreditável, pô. Pô, eu fico nervoso ouvindo aquilo ali. É engraçado. Mas, pô, é bom ele botar, ele avisar pra todo mundo e falar, pô, pode vir, a gente tá no mesmo lugar, tá ligado? Eu tô aqui pra competir com vocês. É muito bonito isso. Ele sabe o que os meninos pensam sobre ele, tá ligado? É legal ver isso. Quando a gente teve a notícia, quando o Rui ia participar, sem eu saber a explicação, porque ele deu a explicação no programa, né? Do porquê que ele tava ali. A gente aceita se quiser, né? Mas ele deu aquela explicação. Aí, antes, eu fiquei em desespero. Vorada, eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí depois que ele falou Sim. todo aquele negócio do porquê que ele tá ali e tudo mais, eu fiquei um pouco mais tranquila. Apesar que eu fiquei... Mesmo assim, não precisava, né? Mas É já difícil tá. entender. É difícil Eu achei entender. a edição dele explicando o porquê dele tá e tudo muito parecido com a edição A que a Yudin. gente teve da Yudin. Sim, eu Já me também deixou em isso. depressão automaticamente porque a gente sabe o resultado depois. A Kyubi não gosta de dar aviso, não. Não, ela gosta de mandar o trainee pro reality pra ele dar o aviso por ele mesmo. E ela finge que Pô, não tá uma coisa acontecendo que eu nada. gostei bastante é da relação dele com o Doha, né? Ele Acabou. ele sabia de tudo. Ele sabia de Ele tudo, sabe tá? de algo, ele, tava, Matheus? ele já tava rachando quando o Doha subiu no palco. Pô. Foi a coisa mais incrível da minha vida. Ele sabia de tudo e eles têm uma relação próxima, mostrando eles subindo as escadas juntos, abraçados, ele dando dica pro Doha, achei muito fofo. Eu E achei vocês muito acham legal o Rui- que Não, pode falar, depois eu falo. no primeiro episódio ele tava um pouquinho ainda, eu ia dizer acanhadinho, um pouco ainda tímido com
toda a atmosfera, porque ele era novo lá. Ele sabia que os meninos tinham uma grande expectativa nele, mas eu senti já a partir do segundo episódio ele bem mais tranquilo com os trainees. Até tinha uma sim. cena dele e o Rambin interagindo entre si, que eu vi que eles estavam super, assim, descontraídos mesmo. Na primeira cena que ele chega, é meio assustador mesmo, porque tá todo mundo falando dele, né? Todo mundo olhando pra ele e aquele clima de super de tensão, e ele deve ter ficado acanhado. Cara, eu não sei como que é pro pessoal que assiste a gente, porque a gente não vai mentir, a gente é fã como qualquer pessoa, entramos no K-pop por conta disso. Temos os nossos favoritos também, mas uma coisa que é fato é que o Rui, ele é o grande nome dessa primeira semana, porque ele é um dos grandes nomes do K-pop, mano. É assustador ver o Rui ali, é desesperador. Eu fico me perguntando se a Hybe não quer comprar também algumas ações da Cube pra ver se aí salva a gente desse desespero. Não quer não quer não. Porque, porra, Ele não é A Cal mesmo? ameaçar comprar a Mano. Cube, que a Hybe vai. a gente É bizarro. a gente fica triste, mano. Triste porque o Pentagon é um grupo que marcou seu nome na história do K-pop e a gente não precisava ter o Rui ali. Eu conversei ao longo das últimas 3 semanas, né? A própria semana que antecedeu a gente fez até uma CPI 0. A gente tá falando que essa é a primeira CPI, mas a gente fez um programa que tá lá no Lab, que é a CPI 0, em que a gente discute isso, pergunta se essa posição do Rui... A gente pretendia falar do Rui um pouco mais tarde, né? Mas não tem problema. Exato. Se essa posição do Rui é uma humilhação, ele tá ali. A gente até traçou o paralelo de que, mano, não é perigo nenhum dizer isso. O Rui tá ali a mesma coisa do que a gente vê uma Soyeon ali, pô. É uma pessoa absurda Thor, no quesito você pode de pensar, produção, você pode pô. pensar o seguinte: o produtor do debut do One on One tá entre os participantes e o coreógrafo tá entre os jurados. Entendeu? O coreógrafo do One on One tá entre os jurados. Isso é doideira. Isso é O Rui doideira de podia pensar ser mesmo. instrutor, pô. E tá ali, Facilmente. tá ligado? Mas Os assim, trainees, quando eles chegaram, acharam que ele era master. Inclusive, eles ficaram surpresos quando viram que ele era participante de igual pra igual. cara, assim, a gente fica triste porque a gente gostaria que as coisas fossem melhores, né? Tipo, o Pentagon podia estar seguindo aí tranquilo. É muito triste ver mesmo ele falando que eles não são mais tão interessantes. Pra quem? Pra Cube, né? É quase que subentendido. 100%. Pô, não sabe o que vai acontecer, Assim. precisa de uma renovação de ares e, pô... Assim, gente- o Pentagon é um grupo antigo já e é inesperado o Rui tá ali, mas era esperado que o Pentagon, né, os meninos foram pro exército, o Rui acabou de sair do exército, era esperado que o Pentagon diminuísse o ritmo ou que o grupo realmente acabasse, né? Mas foi um choque absurdo, pô. Passou dos 7 anos ali o Pentagon. Fora que também a gente tem toda uma questão em torno da idade dele, porque, por exemplo, caso ele termine debutando, Exato. eu acho que vai ser o primeiro caso no reality show que a gente teria uma diferença de idade tão gigantesca assim, porque, digamos que, sei lá, debute o Rui e o Yujin, que é outro participante que tá bem famoso agora. A Tem gente teria 16 tipo, uma anos, pessoa de 16 com uma de 30. É uma diferença de mais de 10 anos. E eu acho que é uma das primeiras Sim, vezes que isso 14 acontece anos. num grupo. Sim, Isso nunca aconteceu antes, é algo muito inédito. Seria até mais exagerado que o do Red Velvet, né? Quando a Yeri Bem entrou. mais. A gente fala de novo. vamos falar um pouco do modelo do programa? Eu acho uma coisa muito interessante, Dan, que você me iludiu! Você! Você prometeu dormitórios decentes, Dan! Oh, verdade! Foi culpa Eu do fui Dani, vítima. mentiu pra gente. Fake news! Eu Passou fui fake vítima de news. fake news. Mas prestem atenção. Aqueles dormitórios que a Mnet ela alugou, eles são daquele jeito na foto do site e tudo. Então eles tiraram, acho que ficava mais caro, e virou aquele quarto de quartel que a gente viu. Meu, pouca sem vergonha, vergonha. né? Aquele quarto ali, mano. Pô, é interessante porque aparentemente a Mnet ela aumentou sim o investimento de um lado, né? Parece que tipo os palcos e tudo mais ali onde eles vão, né, as cadeiras e tal, o investimento parece que tá maior do que do comparado ao Girls Planet, mas as camas foi embora, né? Não entendi. O investimento foi tudo pra Vocês gostaram do palco? O palco Tira- é algo bem interessante pra gente comentar. Vocês ficaram.
dificilmente coisa tem pra uma... É tudo igual. O palco ali do Pick Me foi muito bom, do Here I Am, né? Eu achei muito bom. E nas prévias ali das músicas, deu pra ver que os palcos também estão bem Não, equipados. sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Assim, o Girls Planet, ele teve episódios mais curtos, né? Isso, praticamente, a gente pode dizer que é por conta do orçamento com os editores e com toda a produção. Pode E ser. deixou o episódio mais curto. Eu acho que eles aumentaram aí o cascalho da galera que edita, que produz. É também aquela coisa, Eu esses acho que reality teve um shows, como é a primeira temporada, você também não pode investir tanto porque é um teste. Como eles viram que, assim, mesmo que não tenha tido uma audiência tão boa na Coreia, mas o grupo em si vendeu boas físicas, por exemplo, aí tudo bem, vamos investir agora mais, porque esse grupo tem uma chance, inclusive, eu até queria entrar nesse tópico aqui, real de fazer sucesso. Eu, inclusive, estou criando minha teoria aqui de que o nosso próximo boy group da nação vai ser esse grupo daqui, porque, assim... Para o fan meeting que eles fizeram, tinha na fila para ver se conseguia participar, 16 mil pessoas. 16 mil pessoas foi o que o X1 teve no seu fan meeting de debut. Fora que também, por mais que a audiência na TV não esteja tão alta, muitos coreanos estão assistindo por serviços de streaming lá na Coreia. Tem um serviço que é bem famosinho. E já é a segunda semana consecutiva que está em primeiro lugar naquele serviço de streaming. Então eu acho que assim, temos Está uma indo, chance. né? A gente... Isso é bom. Pô, O Girls assim- Planet, ele não teve tanta audiência, né? Ele não teve tanta audiência até que o Wild Exato. Idol, que é um dos realities que eu comento aí. E que tem participantes aí. Complicado. Mas é muito interessante a gente tá pensando nessa volta da apreciação dos grupos de reality show mesmo. Porque desde o One on One, a gente pensava, pô, na real a gente começou com o IOI, né? A gente pensava, pô, não tem como existir um grupo maior do que o IOI no Produce. Aí a gente viu o One on One, foi gigante. Aí a gente pensou, porra, não tem como existir um grupo tão grande quanto o One on One. Aí veio o iZone, né? A gente sabe o tamanho do iZone. Acho que todo mundo, pela constante repercussão pós-iZone, sabe o tamanho do iZone. O X1 caminhava pra esse caminho. Exato. Daí o X1 foi de Assim, Americanas, que nem a nossa live cara, aqui que acabou de cair. E aí, simplesmente, a gente teve no meio desse furacão todo... Cara, eu tenho meu ponto sobre isso. que é, Play, Eu acho que o Girls Planet ele foi realmente para mudar o caminho que o Produce estava seguindo. Mas se você compara o formato do Produce, o X1-on-One, com o Boys Planet, parece que o Boys Planet ele é mais uma evolução do X1-on-One do que uma evolução do Girls Planet, Eu sabe? concordo 100% com você. Foi a primeira coisa que eu percebi nesse programa. Até na edição, era muito mais produto do que Girls Planet. Não tinha cela, não tinha mais nada. Sim. Fora que também até a gente teve o episódio 0 com a galera dos outros grupos do Produce reagindo também. Tinha o pessoal do Kepler, mas tinha gente dos outros produtos. Então eu acho que é a Minette dizendo, tudo bem, vamos agora parar de fingir que isso não é um produto, que já passou muito tempo. É isso que eu ia comentar, mano. Vocês ficaram sabendo, né, que a gente não chama mais de Produce Planet É Produce agora. Planet, gente, vocês não estavam sabendo? Eu acabei de pensar uma coisa. Será que eles tiraram a cama de casal pros participantes não dormirem juntos? É pra quem dá Pix, a do casal. Peraí, cara. Olha o que você... Será que ia ter uma competição pra dormir com o É um Jung? BL, né? É um BL, tem todo uma... Será que ia ter uma competição de 3 participantes pra dormir com o Jung? Eu acho que teria. Sei. Acho perigoso essa ideia. Não sei, não tô Agora convivendo eu naquele entendo a quarto, beliche. né, mas... Agora eu entendo a beliche. Pode ser. Cara, sinceramente, mano, eu acho que dá pra parar de falar desse dormitório, né? Vamos Eu acho. falar de coisa melhor? Por favor. Vamos Depende. falar- O que você quer falar? Da volta da cadeira do primeiro Não. lugar. Como Não, assim a não, cadeira não, do não, primeiro não, lugar? não. Meu momento de teoria chegou. Que isso? Respira. Rui vai de X1? Gente, Respira. o Rui vai de urina, ele vai de X1. Infelizmente, eu estou sentindo que isso vai acontecer. Ou vai ser ele, ou vai ser o Matthew. Me escutem. Quem vai ser a Vamos urina explicar dessa pra temporada rapaziada que é pode outro ter chegado no K-pop agora. Calma, sem desespero. É por isso que as pessoas não correm na rua, que é pra não gerar um pânico total. Presta atenção. Meu xará. A gente tem... Você pode lutar diariamente contra a Zika, mas a Zika, ela é mais forte do que você, beleza? A cadeira de primeiro lugar, Sal. ela é Sal, zicada, galera, pô. Sal. Joga. Sal grosso, joga sal grosso, Todos os pelo amor de integrantes Deus. que sentaram na primeira cadeira não debutaram. E Dan, quem senta na primeira cadeira nessa edição? O Rui,
gente. Acabou. Não, mas Papai. vamos pensar uma coisa. Agora A sim, gente a gente gente pode tem que pensar uma teorizar, porque antes do Rui sentaram outras pessoas. Então posso ser que a Sim, maldição tenha pego um exato, pouco em outras exato. pessoas. Mas Bom, Eu Mas, acho que a você gente tá tem que achando lembrar uma Zika coisa. É Covid. Zika não é Covid, não. Não, tem que pensar uma coisa, Thor. A Uniong e a Yujin sentaram na cadeira do primeiro lugar também. Eu também acho que você Mas está não foram quem manipulando a sentaram no Zika. final, A Zika não é Quando manipulada. elas deram uma Não relada. interessa. Elas deram uma O pro- relada. elas não foram as que ficaram na cadeira. O Rui, ele foi o último a chegar no programa. Isso foi planejado. Deixaram ele por último. Pra ele sentar na cadeira. Pra A ele ir de Eminete- Americanas. A Eminete está amaldiçoando o Rui de propósito? Sim. Meu Deus. Gente, aproveitem, porque vocês estão vendo um programa onde é a primeira vez que não vai ter essa questão, entendeu? O Rui vai quebrar a maldição. Eu acho que a maldição é quebrada agora. Vai sim, Aí relaxa. depois a gente conversa, tá? Depois a gente volta e A conversa cadeira. no Vai. final. Se a gente comparar com a cadeira do Season 2, quem sentou lá foi o Hanbok. Ele foi o que chegou mais perto. Se né? vocês O Hanbok foi bem. perceberem, O resto foi mal. O resto dos primeiros lugares foi mal. Só o Hanbok conseguiu ir pra frente. Sabe? as cadeiras, O Rui, ele com certeza chega na final. as cadeiras que eles colocaram, inclusive, são as mesmas cadeiras de produção. A Eminete tem guardado no seu estoque as cadeiras até hoje. Então, Tava a lá cadeira no que ele sentou porão. tem ainda resquícios da maldição, porque é a mesma cadeira. Gente, vocês estão zicando um negócio que não Pesado, gente, existe. tá pesado. Mas não é a mesma cadeira A das duas gente participantes. precisa respeitar a maldição, beleza? A maldição ela é mais forte. Eu Temos não tenho três essa coragem. participantes. Tem 3 participantes que eram as Zika, eles não eram zicados. O Hanbok, ele era a única exceção. O Rui é a outra exceção. Então pode ser que o Rui, Existem exceções. sabe? O Rui é a exceção, pô. E talvez não seja além essa disso, exceção, né? Quem sentou na cadeira antes do Rui também foi o Ganwook. O Ganwook também é exceção. Ai! A gente não teve cadeira do primeiro lugar no Girls Planet, mas uma das primeiras pessoas a se sentar no Girls Planet foi a Yurina. Meu Deus Aí, do céu. Eu acho. Aí você tá exagerando, Dan. Aí você tá exagerando. Você está manipulando a Zika. Aí você está manipulando a exagerando. Zika. Não tinha primeiro lugar do Girls Planet, era Eles a estavam célula. fingindo Ó, que iam fazer coisa diferente ainda. Tá manipulando a Zika, tá manipulando a Zika. Tentando transformar essa conversa em algo mais consciente, menos sobrenatural, eu faço uma pergunta que talvez seja a pergunta mais ousada que eu farei hoje aqui pra vocês. E se comprometam, beleza? Se comprometam. Perfeito. Se comprometer vocês nada. tivessem que hoje, ó, muito é na internet falado que a Eminete já tem os seus favoritos e sabemos quem vai debutar, beleza? Se vocês claro. pudessem apostar, aposta. Uma pessoa que iria debutar, 10 mil? quem seria? Porque eu começo. Eu Gamuki. só aposto em uma pessoa. Eu só boto minha mão no fogo pra debutar em uma pessoa. Baseado em 2 episódios, que é porra nenhuma, né? Mas fazendo esse jogo aqui, eu só acredito que hoje a Zanhal. única pessoa que está garantida. Nossa, essa palavra é muito arriscada. É o Rambin. Mano. Sim. Rambin. Concordo. Total. O Rambin. O Thor tá jogando safe porque ele falou é o Rambin. A gente não sabe qual Rambin ele tá falando, então ele pode ter zicado o outro. Não, zicou o ele tá Parque jogando Rambin e tá safe, fingindo. mas ele não vai tá zicar, ó. fingindo. Ele tá já tá fingindo. criando Meu outro Deus. universo, entendeu? Ele tá criando fingindo. outra linha. Ele é a Qual é o- Zika. O Ele Thor é é o assim. Chico Barney do K-pop. Ele a é, Zika. ele Ele é. Ele é a Zika. Mas ele jogou safe, ele não falou que é o Sung Rambin. Ele falou que é o Rambin porque se a Zika, pra Zika pegar no parque. Tenho certeza. Olha a carinha dele. Você acha Tá que a falando do Zika Zika, não sabe quem não você tá sabe. falando, mano? Você acha que a Zika era Derrubem essa fraca? live agora. Matheus engana Larini, ela? quem Ah, debuta? gente, vamos pra assunto bom. Quem Vamos pra assunto debuta, bom. Matheus Larini? Quem debuta? Ah, cara, eu confio que o Ganwook debuta porque ele é o filho do Kang Daniel e o filho do Kang Daniel tem espaço nesse mundo. E sabe por que ele debuta? Porque ele fez parte do reality show Wild Idol, muito incrível, assistam. Perfeito, A gente Samuel legendou. TK, quem debuta? É, legendrinho, hein? Quem debuta, Samuel Gente, TK? No Ganwook, eu tenho a minha aposta que a galera ou vai para a casa da mãe do Ganwook nessa temporada, Meu ou vai Deus. Eu para a acho que é o casa, Rambin. ou vai para o café da mãe do Rambin. Exato. Vai O café pro tá hotel do bom, Rambin, pro a gente café do vai Rambin. conhecer a mãe do Rambin que nem no Girls Planet, beleza? A gente Vai conhecer a mãe do Rambin. A gente vai. vai. Dan, Bom negócio. tem dois Rambins, assim como tinha 2 Dayons.
Isso aí, eu acho isso assustador. O Rambin, ele é a próxima Dayon. Ele está destinado a ser a próxima Dayon. Assustador. Vocês estão zicando, vocês estão ligados. gente, Toda alguma uma coisa falta que de a Dayon- comprometimento aqui. Não, Mano, o calma, a Dayon precisa pegar um pouco do Pix que recebeu e também colocar para o Gamuk. O Gamuk da mesma empresa. Vocês estão tem que ter zicando Pix. por. É verdade. Vocês estão zicando pro Rambin chegar e desafinar numa hora, Não deslizar vai ali na acontecer isso. coreografia. Não vai Mas mesmo acontecer. se ele desafinar, ele pode... Não vai. desafinar. Sabe o TK, quem debuta? Gamuk. Quem debuta, Dan? Rambin. E vocês, Perfeito. Alejandra? Eu queria muito dizer Yadan, mas vai ser Rambin, galera. Perfeito. Vai ter que Perfeito. ir no seguro, vai ter que ir no Então, seguro. Vai ter que ir no então seguro, essas são as apostas aqui. A gente faz um bolão no final do Boys Planet. Inacreditável. Beleza, ganhou que gigante. Vamos para assunto bom, vai. O que vocês acharam dessa ideia? Eu não sei o que dizer ainda. Vou pedir a opinião de vocês. Sobre essa ideia do MC rotativo. Vocês gostaram? Estranho. Mas será que é O Dan- rotativo Muito mesmo? sim, né? Eu amei. Amei. Alejandra, falem primeiro. Quero saber a opinião de Eu vocês. amei, gente. Eu amei os 30 MCs rotativos que apareceu, inclusive, aparecem em todos os episódios e fazem muita coisa. Muita coisa, Eu participa amei. de muita questão. Amei, gente, amei. Os Boa ideia. 30. Acho que vai pra quase eu que fui MC também. Quase eu. Acho que vai adiante essa ideia. Vai adiante. Porque a gente teve o Mi-1 como MC no primeiro episódio e a gente não sabe se vai ser rotativo, se ele vai ficar o reality Eu não inteiro. entendi pra que MC, se quem fala tudo é os próprios mentores. Também não É Pra que verdade, serve MC, é então? Então, A Sumi foi pra assistir, Não. né? A Sami, quando ela Assistir? chegou lá, ela falou como se fosse a master daquele episódio. Então, pelo que eu Exato. entendi, a cada Cada episódio episódio. eles vão ficar rotacionando na pessoa que vai ficar responsável. Eu acho isso um pouco estranho, porque pra mim o MC é aquela pessoa que fica mais próxima dos participantes, Sim, sendo sim. que nem toda vez isso funciona muito bem. Porque, por exemplo, no Produce X 101 funcionou muito bem. O cara lá do Goblin, eu esqueci o nome do ator, ele combinava perfeitamente com os meninos, interagia com eles. No Produce 48, não funcionou. A gente tinha o Isungi, que era muito ausente, porque tava Exato. atuando. Então, vez ou outra aparecia outra pessoa, e a gente nem A precisa Bora, né? falar sobre a falta de linhas que a Tiffany e a Sami tiveram no Girls Planet. Então, Sim. assim, se for pra não ser muito presente, é melhor que fique trocando logo. É que seja assim, É, mas vocês não acham que assim, o MC, ele não dá, tipo, uma cara pro programa? Tipo, Eu assim, acho, ele cara, é olha muito pra ele e importante. fala, Eu acho, nossa, É muito importante. MC daquele, MC programa. daquele, daí tu lê Ah, os não. negócios. Ele No não dá pra Produce esquecer o MC 48. do primeiro Produce 101, não dá pra esquecer. Exato. Era o... Não dá pra esquecer o do Produce 101 Season 2. Não dá pra esquecer o do 48. Porra. Não dá, cara. Porra. Não dá. Quando é figurinha repetida ali o do nos 48 episódios, foi não muito dá. marcante. O do Orange, ele Mano, protagonizou. acho que o uma das único cenas- MC de reality show, assim, que eu achei completamente random e você esquece dele é o do My Teenage Girl. Tirando isso, Aí, Cara, total. Mas- tirando isso... Estou tentando lembrar. Façam todos os exercícios, eu não lembro. Cara, eu lembro dele, mas não lembro do nome dele. Eu lembro Agora do... você- Vocês não Sung. viram o do reality show que formou o ATBO, da empresa do The Boys? Eu nunca vi. Ai, amiga, ninguém lembra daquela MC. AB or what? É verdade. É o AB ABO. or what? É. É isso. Bom, Realmente. Ah, eu ainda não sei o que eu penso sobre MC rotativo. No Produce 48 teve a Bora, que eu gostei bastante, que ela apareceu só pra ajudar as meninas. E eu achei muito boa aquela cena, apesar do Sungui ser o MC, né? Eu gostei muito da Bora aparecendo. Eu quero que apareça um MC que ajude os meninos desse jeito que a Bora ajudou as meninas do Produce 48, sabe? Eu acho que Seria se a gente bonitinho. tiver um MC rotativo, eu gostaria que a gente tivesse a mesma linha do episódio 0 do próprio Boys Planet. Que a gente teve pessoas do One on One, pessoas do Kepler, pessoas do Interessante. iZone. Seria muito interessante se a gente tivesse alguns desses rostos conhecidos que já tiveram no lugar dele como um quase mentor, que é a posição que o MC posiciona. E eu concordo muito com o que o Dan falou, tá ligado? A gente volta aquilo sobre, a Mnet fazer de uma forma mal feita e acabar distribuindo como hate. A Tiffany e a Sumi sofreram muito durante o Girls Planet. Foi muito chato, tá ligado? E, por uma coisa que não era tão culpa delas, era culpa da edição. Então, se a gente sabe o que esperar da Mnet e o que eles vão fazer ali com a edição do programa, bota um rotativo que, fica tudo em casa e
E assim feijoada, né? Como a gente E diz tu aqui mostra no também Brasil. que tem uma diferença, né? Tipo, os MCs que são idols e MCs que são atores, existe uma certa diferença de Sim. edição e impacto, Sim. né? Exato. Total. É diferente. Agora, eu não sei vocês, mas eu senti que nessa temporada em particular, melhor do que no Girls Planet, dessa vez eu estou vendo os mentores ensinando, o que foi uma coisa que só aconteceu quase no finzinho do Girls Planet. A gente reclamava muito sobre isso. E aqui, por mais que a gente tenha ainda as torturas psicológicas, eu acho que eles estão ensinando um pouquinho mais nessa temporada. Cara, Minha opinião, eu só quero adicionar. Minha opinião. Não é que eu não vou falar tem que ter tortura psicológica. Não. Mas, em um reality show assim, principalmente com pessoas tão competentes quanto a gente viu ali, tem que ter alfinetada quando os caras erram. Sim. E grosso mesmo. Porque senão sobe pra cabeça. Sobe pra cabeça. A pessoa fica. Ela acha que ela é incrível. Total. Então ela tem que sofrer. cara, Só Vocês que gostaram dos tem que ter- mentores? Adorei Cara, o eu jeito que eles adorei. mentoraram. adorei. Adorei. Cara, Bem. perfeito. Eu achei perfeito. Perfeito. Mas a gente tem que entender também que a gente vê o que a Eminite quer que a gente veja, né? Perfeito. Porque se a Eminite só colocar coisa boa, a gente vai ver só coisa boa. Se a Eminite Não, colocar então, só alfinetada, a gente vai ver só Eu alfinetada. acho que esse é um ponto. Eu acho que no Girls Planet a gente viu menos do que aconteceu e no Boys Planet a gente tá vendo mais, sabe? Eu não acho que no Girls Planet os professores não ajudaram, a Eu não Tiffany e a mostrava. Sumi não fizeram Alfineta nada. Mais, né? Eles Eu mostram acho que a mais gente só não rivalidade. viu, sabe? Pô, Sim. Jana, eu acho que você falou o mais importante. Se você pegar o próprio segundo episódio, você tem os jurados se reunindo pra o que fazer com a performance do Rui. É um dos poucos momentos que a gente vê eles debatendo, mas o cuidado que você tem pra uma performance que pra muitos era um fato, que era 4 estrelas, você Pros vê jurados que era. o que eles discutiram pros outros integrantes, a gente não vê. Relatos do Girls Planet de que elas esperaram por horas, 6 horas, 7 horas no negócio gelado. Pô, a gente tem 2 horas de performance no Thor, reality. Pô, a gente não vê no eles discutindo. No próximo programa, os jurados vocais, depois da performance do Rui, os jurados vocais olhou assim e falou: alguém discorda, já tava dando a nota pro Rui, né? E aí levanta, eu acho que é o Yeonjun que levanta, ou o Mihawk, e fala: não, eu quero dizer algumas coisas, eu tenho coisas a dizer sobre essa apresentação. Porque ele queria diminuir uma estrela do Rui ali na primeira apresentação, né? Pela dança, né? E que fazia sentido Exato. ele diminuir. Exato, fazer Pelo sentido. critério. Pelo próprio Rui fazia sentido, né? Tem um momento durante as apresentações, eu não lembro em qual coreografia que eu acho que é do Daú. A gente vê o One Star escolhendo a música que ele ia dançar ali no tablet. Ele passando no tablet as músicas e escolhendo a música que ia dar pra eles dançarem. Foi muito legal. Fazer o freestyle lá, né? Exato. Então os MCs estão controlando. Os MCs não, os jurados estão controlando as músicas dos freestyles. Dá pra ver eles controlando bem, isso é legal. Eu acho que a única coisa que me incomodou um pouquinho nos jurados nesses 2 episódios foram realmente os critérios para algumas estrelas. Tiveram algumas coisas para mim que ficaram muito confusas. Sim. Tiveram até vezes até que eu sentia que eles se contradiziam um pouquinho, porque diziam: Sim. a gente vai votar em você porque você tem potencial, mesmo sabendo que a pessoa não era tão bom em alguma coisa como, por exemplo, dança. E depois nos ensaios diziam: mas você não tá tão bom em dança aqui. Sim, vocês sabiam que a pessoa não estava tão boa em dança. Exato. Então eu acho que eles às vezes se contradiziam um pouquinho. Eu acho que no começo a gente viu isso. Bem no comecinho, na apresentação do Gangwook, eles não quiseram dar 4 estrelas pro Gangwook. Total. E depois teve um time que não foi tão bom e eles deram 4 estrelas pra todo mundo. E depois na segunda apresentação, eles voltaram atrás. Você voltou bastante, rapaziada. Foi. Total. Foi, eu acho foi. que também aquilo deles terem esse benefício para quem teria mais estrelas dos times foi algo que também influenciou muito Foi. na hora deles darem as estrelas. Eu provavelmente. até anotei isso aqui e o que eu mais fiquei chocado foi com a apresentação dos 2 times da Uewa. Tinha 2 times, né? Que um era global e o outro era coreano. E o time global da Uewa foram 3 estrelas e 4 estrelas, enquanto no coreano foram 4 estrelas. E os 2 grupos foram igualmente bons, sabe? Foi 4 estrelas, Concordo. né? E, cara, a diferença de estrelas, eu vou até falar disso aqui rapidinho, que eu anotei aqui.
a diferença foi 119 para os coreanos e 81 para os globais. Que parece ser uma diferença grande, quando no final não é tão grande porque é multiplicativo, né? Então, se esses trainees aí tivessem tirado 4 estrelas, ia ser muito mais perto, sabe? Então, É bom e ruim a mesma coisa também. o critério eu também não gostei muito dos jurados, não. Sim, total. Uma coisa que eu acho muito interessante foi a volta das turmas. Quando você pensa no Ghost Planet, e aí eu já até peço desculpa pro nosso público, que é inevitável a gente não comparar. Porque o Mihawk, que é um dos nossos 3 jurados de dança, a gente tem a Lip J, a gente tem o outro rapaz da 1 Million, que era jurado de dança no Produce 48, e a gente tem o Mihawk. O Mihawk, ele foi o instrutor de dança do Ghost Planet. E a gente tem uma cena no Ghost Planet que é desesperadora, que foi no finalzinho do programa, em que ele chega pro grupo de U+V desesperado. Pô, parece uma cena de novela. Ele abre a porta assim e fala: tá muito fofo, não pode ficar fofo. E ele literalmente sai correndo, pô. Essa foi a ajuda que ele deu. Parecia que ele não podia estar ali. Ele não podia. E é esse o sentimento que a gente tem quando a gente assiste o Ghost Planet. Que são professores que são jurados e não professores que estão pra ajudar os integrantes a melhorar. Isso mudou muito já de cara assim no Boys Planet. Pelas próprias turmas, você tem muitos professores pegando no pé dos participantes. E aí vai lembrar que é muita edição, né? Então, pô, não é porque ele deu uma patada e falou, pô, você tá aqui por quê? Que aí você tem que pensar que é isso. Foi isso. Thor, eu já vi gente falando que o único jurado de dança que gostou foi o Yeonjun, porque ele foi mais bonitinho ali na estratégia. Quando você vê quando você compara os dois treinos ali, né? O Mihawk ele ficou com os 4 estrelas e o Yeonjun ficou com os 3 estrelas. O Yeonjun, a cena que mostraram, os meninos já estavam suados, já estavam acabados, estavam cansados, claramente ofegantes, tá ligado? Enquanto na cena que mostraram do Mihawk, os meninos tinham acabado de chegar na sala. Então mostraram o começo do ensaio do Mihawk e o final do ensaio do Yeonjun, sabe? A gente não sabe o que... Sabe? Eu gosto muito do Mihawk. Eu acho ele um ótimo professor. A gente viu que ele é um ótimo líder no Street Man Fighter, né? Ele e o Yeonjun têm estratégias muito diferentes de ensinar, de criar coreografia, de apresentar as coreografias. Tanto que eles criaram junto a coreografia do Here I Am. E, cara, é incrível ver esses dois juntos. Eu acho maravilhoso a relação dos dois, sabe? Ainda mais com a Lip J, que ela é engraçada demais. Eu gosto também. Eu gosto. Agora, eu queria muito uma Mônica lá entre os mentores. Mas todos nós queríamos a Mônica. A Lip J tá representando, a irmã dela. É a irmã dela. Alejandra, vocês assistiram o Street Man Fighter e o Street Woman Fighter? Vocês assistiram? Assistiram? Pô, é um reality maravilhoso. A Mônica é um dos melhores personagens que a TV coreana já teve, pô. Pô, seria incrível. Mas eu gosto do braço direito da Mônica tá ali, que é a Lip J. Me agrada muito. É o braço direito mesmo, porque a Mônica é o lado mal da família. Sim. Enquanto a Lip J é o lado bom. Ela é a policial boa, pô. O Dan falou tudo. Velho. Pô, é incrível. Eu gostei muito dos professores de dança. Os professores de vocais me agradaram muito também. O OneStar é a edição mesmo implica com ele, né? Toda vez que ele bota o dedinho no ouvido, eu já tenho um piripaque. Eu já passo mal. A gente tem a Soulji também, né? Que, pô, a gente ama a Soulji há muito tempo. A Soulji do nosso... Eu tenho meus pontos aqui. Inclusive, só um fato curioso sobre a Soulji. A Soulji, ela já trabalhou como mentora vocal na época do XID. Um fato curioso foi que... Ela é professora. Levanta disso. Gente, que eu vou passar meu pano. Antes do grupo... Antes do XID, quando eles debutaram, a Soulji não estava originalmente na formação. E ela era uma das treinadoras vocais do grupo. Ela era professora do XID. Esse fato é muito foda, né? Eu descobri não faz muito tempo isso. Eu ia falar sobre isso e ia falar como é legal ter tanto a Soulji quanto o OneStar. Porque o OneStar, ele não é só cantor, né? Mas ele é diretor vocal. Então ele trabalha com grupos, dirigindo os grupos. Ele não sabe só ensinar a cantar bem, mas ele sabe como encaixar cada voz dos participantes, ele sabe o potencial ali de cada timbre, de cada um. Então eu acho o OneStar e a Soulji trabalhando juntos um combo muito forte para os participantes, sabe?
Eu tô com dó do mentor de rap, porque coitado, ele não fez O Page nada One. Eu ia Sem comentar linhas. isso, mano. Page One é Zero Ele linhas. ninguém absurdo, fazendo rap, cara. de falar. Mas cadê o rap, mano? Tem que ter rap. Eu acho que ainda vai vir. Ele vai aparecer. Assim, o pessoal tá pegando no pé do PH1, falando que ele tá ali pra cumprir cachê, que ele tá ali Não pra teve ser rap figurante. Here I Am não é uma música com muito rap, né? A música tema que a gente vai ter agora. Então. Desculpa. Então, cara, ele não teve um momento dele. Mas uma coisa é fato. Teve A gente sim, precisa dele teve ali. sim. A gente precisa dele Ô, ali, pô. Thor, teve um momento dele. Só que foi um compilado de momento deles. Igual foi da Soulja. Durante o primeiro episódio, eles pegaram tanto as falas do PH1 e compilaram, assim, dele falando com a galera, respondendo, quanto a Soulja. A Soulja sofreu a mesma coisa. A Soulja não fala nada no primeiro episódio. Nem ela, nem o PH1. Aí eles compilaram. Eles Achei- chegaram a achei- reclamar, né, que o pessoal tava fazendo mais performance do que cantando, do que não sei o quê. Porque Sim, quem sim. fez mais coisa foi o jurado de dança, né? O jurado de dança do que qualquer outro. Inclusive, O que ele a fazia, maior parte dos 4 e 3 estrelas são dançarinos. Por isso que o Rui, ele sofreu um abalo ali. Porque ele era o pior dançarino. Porque só tem Coitado, dançarino no gente. 4 estrelas. Coitado. bem, Ele não é o pior dançarino, gente, coitado. Do 4 estrelas, ele provavelmente era. Né? Será? Sim, Sim. sim. Mas Foi eu só faço- dançarino mesmo. Foi só dançarino mesmo. Vocês repararam no iniciozinho do primeiro episódio que eles fizeram aquela diss falando sobre o acompanhamento do sistema de votação? Eu queria saber se vocês estão votando, queria ouvir um pouco do Dan, que a gente estava até conversando um pouco mais cedo, sobre o que é essa empresa que está ali por trás, talvez o pessoal tenha piscado e nem visto na tela, o que muda do Girls Planet pra cá. A gente não tem mais aquele aplicativo que quem viveu o Girls Planet sabe que era horroroso, que era o Universe. Horrível. Pra votar. Era mais fácil rodar Genshin Impact no celular do que votar no Girls Planet. E, enfim, se puder falar um pouquinho pra gente, Dan. Então, nessa temporada, a Mnet ela quis utilizar tudo dentro do próprio aplicativo dela agora, que é o Mnet Plus, que já dava pra pessoa votar em outras coisas, eu acredito até que nos próprios music shows, no M-Countdown deles. Mas enfim, eles já utilizavam esse aplicativo e quiseram colocar o programa lá. Porém, obviamente, isso seria uma coisa que geraria um certo debate, porque a Mnet já tem aquele histórico de toda a investigação do Produce. Então, por conta disso, para essa votação em específico do Boys Planet, eles estão trabalhando com uma auditoria de uma empresa de tecnologia que já é muito especializada nisso, de segurança, que já tem todo um histórico, tem realmente toda uma reputação a ser zelada. Então, nesse caso, a gente tem uma segurança ainda maior do que no Girls Planet, porque no Girls Planet a gente sabia que, ok, a Universe tem a galera lá computando os votos, mas aqui é uma coisa ainda mais séria que a gente está tendo. E no caso, todo mundo pode votar em 9 trainees, independentemente da nacionalidade. E eu quero até dizer que isso vai ser um problema. Mas, A gente vai falar disso mais pra frente. basicamente, a gente teve uma divisão de pesos igual ao Girls Planet, que seriam 50% para os coreanos e 50% para os internacionais. E eu acho importante lembrar que quando a gente escuta 50-50, é bem equilibrado. Não é tão equilibrado quanto a gente pensa, porque Coreia é um país só, que normalmente o pessoal tem, tipo, seus favoritos dentro daquele Exato. país. Então, eles têm 50%. O internacional é Brasil, Estados Unidos, todo mundo. Os favoritos do Brasil não são Tá os todo mundo mesmos no mesmo pote. dos Estados Unidos. Exato. Então, isso divide muito mais votos. Pô, é só pensar, a Coreia tá gostando muito do Yujin, do Hanbin e do Dawu. E os internacionais estão gostando mais do Hanbin, mas menos do Dawu e do Yujin. Mas o Yujin e o Dawu, eles estão muito altos no top, por causa da Coreia. Uhum. Mas eu acho que isso tem um lado positivo, não sei se, né, se todo mundo concorda que é positivo, de que provavelmente os globais eles subam mais por causa disso, né? Porque é 50%. Quando a gente tinha o Girls Planet, que era mais dividido entre... Eita, eu caí? O que aconteceu? Não, tamo ouvindo. Todo Tamo mundo- ouvindo, tá tudo Todo mundo certo. ficou muito tranquilo. quietinho. É, Não, é que a gente tá concentrado, né? concentrado Quando na era o raciocínio. Quando tinha o Girls Planet, que era dividido entre Japão, China, Global e Coreia, não ficava tão... Era muito dividido, sabe? Muito então eu dividido. acho que tem uma chance dos globais subirem mais
porque é a Coreia contra o resto do mundo. Eu acho que é Então, isso o que top- você introduziu, né, Dan? A gente Era tem uma essa coisa falsa que eu ilusão queria- de força era dos isso. globais. Ele não fica equilibrado, mas eu acho que, tipo, vão ter mais globais no alto do que no Girls Planet, sabe? Agora, uma coisa que eu acho que é bem positiva, pelo menos da gente poder votar em vários trainees, independentemente da nacionalidade, é que, diferentemente de outros reality shows, a gente vai ter menos surpresa no final. Porque aí os coreanos não vão ter que colocar obrigado o internacional porque é internacional. Então a gente já vê, por exemplo, um ranking um pouco mais dentro da realidade, que seria o quê? 3 internacionais. A gente já vê uma coisa que daria menos surpresas numa final. Já que a gente Eu adiantou um pouco não esse tô assunto, confiante. Não tô confiante. Não tô. como a gente adiantou um pouco esse assunto, eu quero saber do Dan e da Lei da Jana, o que vocês achariam se na final a gente tivesse o debut do Matthew e do Kanden, por exemplo. Principalmente do Matthew. Vocês consideram o Matthew global mesmo? Porque se fosse no Girls Planet, ele seria do grupo coreano. Ele é global. Ele é híbrido e por isso que a Coreia vai querer ele. Porque Entendeu? Ele tem alma de K-Group também. Ele é global, metadinhas, ele é global. Obviamente, Assim, né? né? Com Tipo, vou certeza falar ele é que tá no global. meu top, né? Então eu considero, sim. Vou falar assim. Ele é global, não tem como dizer que ele não é, mas será que, tipo, o Nakanden, o Matthew, eles não são uma escolha que a Mnet vai, tipo, colocar um pouco mais na edição, que já estão colocando, né? O Matthew apareceu muito no primeiro episódio. Eu acho que uma coisa que escancara a sua crítica é justamente isso. Se no mundo que vivemos, o que tivesse acontecendo agora fosse o Ghost Planet, o Matthew seria do K-Group, ele não seria do C-Group, ele não seria do J-Group, ele seria do K-Group, porque ele tem a origem coreana dele. Então, o ponto que a gente tanto fala aqui é sobre o favorecimento da edição pros coreanos, o que os coreanos vão pensar na hora de debutar um global. Você pensa que é algo muito globalizado, quando na verdade tem um coreano ali nos globais e é ele que vai debutar. É um infiltrado, né? Inclusive, prestem A atenção. questão é se a Mnet vai dar mais destaque pra ele, entendeu? Principalmente pro Matthew. O Nakanden não teve tanto destaque, mas principalmente pro Matthew. Será que a Mnet vai focar porque quer pelo menos metade coreano, sabe? Então, eu Porque aí acho não tem que como eles- reclamarem, né? eu acho que vão continuar focando nele. E eu acredito que, sei lá, a gente teria uma chance de ter 4 G-Groups debutando. Porque o terceiro, os coreanos considerariam como K. Então teria ainda a vaga tecnicamente para 3 globais. Exato. Espero. Cara, Então, eu chamo de Matheus, né? Porque a gente é mais íntimo. O Matheus, né? Eles envolvem muito meu o xará. Rubi, o centro, né? Junto com ele. Então isso dá uma ajudadinha também, né? Tá Aí tudo vem meio toda aquela Então, coisa. eu acho que esse... E é isso que me preocupa também, dele ter amizade. Normalmente, trainee com amizade é uma coisa que já vai me dando, meu Deus, Yurina, Jesus Cristo. Porque, agora, algo que me deixa feliz é que eu estou vendo que o Matthew tá conseguindo construir uma fanbase separada da do Rambin também. Então isso me tranquiliza um pouquinho. Eu acho que esse desenrolar aí, essa narrativa que construiu de Rambin e Matthew é justamente pra valorizar um pouco mais o Matthew e mostrar o lado fofo do Rambin, sabe? Eu já valorizo os dois ao mesmo tempo. A gente tá na crítica, mas agrada muito essa amizade deles, né? Bem legal. Agrada, é muito bom. Agrada, agora me preocupa por conta de uma final, né? Porque aqui a gente tá todo mundo podendo votar. Aqui a gente pode votar em 9. Quando chegar na final pra votar em 1, muita gente que tá votando. Pô, gente, já estão zicando, gente. Pelo amor de Deus. É o Rui, agora o Matheus também. Não vai sobrar nada do meu top, é isso, né? Não vai sobrar nada. Cara, assim, meu xará. Pra gente não continuar falando que ele vai de urina, vamos falar do seguinte. O sistema de estrelas, vocês acharam um sistema mais fácil de entender, de julgar? Ou vocês só acharam, a Mnet colocou isso aí só pra falar que é diferente do Produce? Só pra ser diferente do Produce. Tá ligado? Eu também acho. Pra mim foi pra facilitar o Pix. Basicamente. O Pix que inclusive eu tô mandando pro Ganwook debutar, né? Cara, assim, eu achei interessante não o sistema de estrelas, porque é a mesma coisa do A, B, C, D e F, mas eu gostei deles se auto-julgarem e isso ficar muito evidente. Porque no Produce eles se julgavam também, tinha notinha lá. Eles se julgavam também, só que não ficava evidente, né? A gente não via, isso não era tão visual.
Hoje, agora é mais visual. A gente vê que, tipo, os meninos se deram 8 estrelas. O Rui, ele se deu 3 estrelas, porque ele tinha consciência de que ele não dançava tão bem, tá ligado? Mano, Eu acho inclusive, que esse ponto só foi interrompendo muito legal. rapidinho. Lembra daquela parte que o Rui fala, ele explica por que ele colocou 3 notas? Aham. Eu Todo achei triste. muito que ele ia falar, tira essa quarta estrela Eu de quero mim, tira. Eu Pode senti tirar. essa vibe na hora que ele tava, tipo, Não gente. Eu não Tira. quero. Pô, mas eu Muita acho, humildade. eu acho Não dá. que isso realmente ajudou. A gente não pode, até já discordo de mim mesmo aqui. Não acabou sendo a mesma coisa porque a gente teve esse esquema das estrelas ali na entrada, né? Os trainees se deram as estrelas, eles se dando 7 estrelas é ótimo, né? Quando o Rui entra, o pessoal deve ter entrado desespero. Pô, se ele se deu 3, fudeu. Mas eu penso muito sobre como isso deu uma pegada mais leve ali pro início do programa. Muito a gente fala sobre edição, e batendo mais uma vez dessa tecla, os coreanos, e aí eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, porque essa foi muita impressão que eu tive. Quem consome muito K-pop, quem consome muito conteúdo coreano, tá acostumado à edição coreana, ela é muito específica. A edição da Mnet, ela é muito parecida em todos os seus realities. Aqui eu achei uma parada diferente, a gente tá tendo meme, a gente tá tendo trainee girando de cabeça pra baixo, às vezes parece que a gente tá no YouTube, tá ligado? Ficou com um pouco mais de eu acho que humor, um sempre pouco mais de teve, né? leveza, sabe? Tá bem Eu acho que mais sempre teve. divertido. Só que agora que tá mostrando, entendeu? Eu acho que agora que eles querem mostrar algo enfatizando diferente, mais, eu acho, talvez. talvez. Que sempre Acho que eles teve, estão eu acho, mudando o só que nunca foco, né? mostrava. Mudando o foco, Pode ser. eu acho. Deixando mais leve, um negócio mais. Por enquanto, pelo menos, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, né? Por enquanto, tá leve. Ainda Assim, não vem os casos, né? Eu acho que a edição ela tá muito parecida com a edição do Produce One-on-One. Muito, muito, muito. O One-on-One, em específico. Não foi temporada não 2? o X One-on-One. Até Os a dois, música, os dois. amigo, parece com o Nayaná. Parece. Parece Os dois, muito, nossa os dois senhora. primeiros Produces, eles tinham muito essa pegada de comédia, de levar pro lado positivo Mais da leve. parada, sabe? Mano, os dois meninos que fizeram o My House, cara, é muito parecido com a Sorrie no Produce One-on-One, com a menina que cantou Ayu, que cantou Good Day, que é a nota. Cara, e você ri junto com ela, sabe? Não é algo desconfortável. Todo mundo rindo junto com ela. Ela não foi humilhada, né? Ela não foi humilhada no Girls Planet. As meninas eram humilhadas, né? Era duro. Era pesado. Eu gostei bastante desse clima. Principalmente as chinesas. Principalmente as chinesas. Nossa E outra, tem um ponto aqui importante, foi como eles separaram os participantes. Essa narrativa que humilhava no Girls Planet se dava muito pelo fato deles misturarem as meninas boas com as meninas ruins, tá ligado? E eles faziam o grupo ali na hora e falavam, se vira. No Boys Planet, são os meninos que dividem a mesma empresa, ou são meninos que vieram do mesmo lugar do Japão, da China, ou, entendeu? Eles são muito mais próximos, eles conseguem se comunicar, eles conseguem desenrolar muito melhor ali. Não tem muita atrito, né? Eles já treinavam juntos, muitos deles, então é muito mais fácil a relação ali. Então a gente não vê coisas tão desconfortáveis, porque tem meninos que são ruins com meninos que são ruins, e meninos que são bons com meninos que são bons, sabe? Não fica aquele negócio super comparativo, sabe? Mas não só de alegria a gente vive esse momento, né? A gente também, ao mesmo tempo que a gente tá ali se divertindo, a gente nem sente que eles estão usando esse momento pra valorizar alguns trainees e macetar outros trainees que, quando a gente pega... Vocês viram as performances do YouTube? Eu pelo menos fiz esse exercício de ver tudo. E nada foi tão ruim quanto na edição, sabe? Nada, mano. É verdade. Eu ia falar isso. Sim, eu ia falar Nada, isso. mano. Sim. Acho que puxaram muito pra alguns ali, tipo, nossa, não tava tão ruim assim. Total. Algumas apresentações, inclusive, ficaram melhores até do que de fato foram. A gente teve os dois casos, tanto algumas apresentações
que não foram tão ruins assim como a gente tinha visto durante a edição. E algumas que eu senti até que eles aumentaram um pouco mais. Algumas que eu não vou reclamar, por exemplo, como por exemplo o Takuto, porque às vezes vocês viram na apresentação do Takuto, ele cai quando Ele dá cai aquela feio, ele E cai eles muito cortam. feio. E no programa parece que ele tá maravilhoso. Ele dá um mortal, tu olha, é bizarro que a nossa reação foi exatamente essa. Tu olha, caralho, foda. Sim. E Caralho, aí, foda. e ele cai feio, volta tudo desajeitado e faz um menino super carismático também, aquela vibe áurea de maquinê, pô, forte, divertido, mas, pô, revolta, mano. Revolta tu ver que Total. os caras, eles tiraram o único defeito que tinha a performance ficou maravilhosa. Você foi de um erro pra algo maravilhoso, pô. Isso é bizarro. Inclusive, vou dizer aqui, irei defender. Takuto não merecia 0 estrelas. Uma. Pelo Eu também menos acho que uma. Não, também zero acho. foi não. exagero Também demais, acho assim. Pra mim, 0 foi o que foi depois. Mas tudo bem. Exatamente, né? Deram 1 estrela pros meninos que foram depois e 0 pra ele. Ou 2. Não foram fez 2, sentido né? nenhum, tá? Foram duas Receber pros zero. meninos, Isso foram aí foi sem critério. Foi Isso sem aí foi sem critério. critério total. Assim, eu acho que, tipo, 1 estrela era o que ele merecia, né? Tipo, Eu acho que É, carisma é uma- uma coisa ele muito caiu, importante, né? Eu também Carisma acho, conta muito eu também mais. acho. É super importante, ele é muito cara. carismático. Isso Uma Cara, estrela, eu tô, porque na, assim, eu tô na minha cabeça, cara. Ó, Toda era pra hora. ele performar, certo? Ele caiu, 1 estrela. Acabou. Cara, eu tô aqui na Cal Eu não com sei o que Thor. fazer. Eu tô aqui na Cal com Thor faz o quê? Umas 3 horas que eu tô na Cal com Thor e eu tô aqui, tô no Gayataku. Eu tô com isso na cabeça, ele chegou cantando, Takuto. Pô, é foda, mas, pô, a gente toca nesse assunto, essa é de verdade a intenção da CPI, que é prestar atenção no que eles estão querendo mostrar pra gente. Tem muita coisa que a gente não vê, tem muita coisa que o pessoal vilaniza do dia pra noite, é bom a gente abrir o olho, ver que todos os trainees estão correndo atrás de alguma coisa ali, você tem seus favoritos, outras pessoas também têm seus favoritos, mas, pô, tem muita gente correndo atrás ali que nem tem uma chance, tá ligado? Porque a Mnet, ela mostra o que ela quiser pra você. Ela quer. Então é bom a gente sempre tá atento, tá ligado? Sempre tá atento, Total. porque a gente ainda não teve essa temática, né? O barraco é legal, o barraco é interessante pra caralho, é divertido pra caralho, mas, pô, a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes uma pessoa é linchada na internet, sendo que ela nem fez algo de errado, tá ligado? Vou lembrar, é um nome que desagrada muita gente, mas a Fuyaning, que mais tarde se tornou até amiga da Yujin por conta do programa, ela deu entrevistas na China falando que, porra, o que ela sofreu durante o Ghost Planet foi bizarro por causa de uma fala que foi ali tirada de contexto, que foi pedida pelo programa. Então, pô, a gente tem que tomar cuidado com as narrativas de nossa, como esse treine é maduro, nossa, como esse treine não é maduro, tá ligado? Porque e vale elas vão lembrar chegar. uma coisa também. Vale lembrar mais uma coisa, Thor, que tipo, por mais que a gente não goste de alguns trainees porque não ache eles bons, ou não goste por o Santrumbate, se as pessoas gostam, tá ligado? Não tem por que ficar desmerecendo também. Tipo, tem essa discussão aí, né, da apresentação do Daú e do Yun. Eu não lembro o nome dele, enfim, do Daú e do Takuto. Eu acho que os dois mereciam 1 estrela, o Daú ganhou 2, o Takuto ganhou 0, eu acho que os dois mereciam 1. E tá tudo bem, tá ligado? Cada um tem a sua opinião e tá tudo certo, tá ligado? É porque todo reality é assim, né? Os teus feios Sim, vão debutar, É os outros foda. não vão. E assim Sim, vai, eles vão sim. pra outros lugares, vão debutar em outros Mas lugares. sabe o que eu acho Sim, legal, Jana? O Sabe o que eu Doha tá acho no meu muito top, eu legal? adoro o Doha. Pô, vamos Bacana, pegar um lembra? fenômeno atual. Se você parar pra pensar, o pós-Aizone, ele revelou garotas incríveis. O Dan já fez vários TikToks sobre isso. Muitos grupos serão dali, são seus grupos favoritos, né, Dan? A Cheon foi a melhor compra que já aconteceu na história do K-pop, gente. É uma loucura, é uma loucura. Mas, cara, uma coisa que a gente tem que pensar é assim como quando um grupo temporário ele se transforma em vários outros grupos, um reality show ele funciona muito parecido, cara. Muito parecido. De um reality show você tira 98 trainees pra você acompanhar. Se você pegar o K-pop hoje, ele é formado por integrantes do Produce 48 e do Produce X101. É que o Girls Planet é muito recente, mas você tem Kravitz, B173, você tem Purple Kiss, é tudo grupo. E não só, a saindo gente desse tem reality, mano. tem o Triple S aí que tá entrando menina do Girls Planet, tem menina do Match Age Girl também. Sim, a Cotonê já tá lá, a gente vai acompanhando tudo. É algo a prestar atenção.
Perfeito? Exato. Matheus, você tinha batido numa tecla e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. As notas. As notas que a gente teve na primeira avaliação do episódio 1 e 2. Do que elas adiantam se a gente já tem uma mudança ali tão... É importante, Eu sempre brinco, né? No Girls Planet não deu pra brincar, porque não teve apresentação de Pikmin, né? A avaliação do Pikmin. Por conta da pandemia também. Não teve a avaliação do... A gente não viu, né? Como que a Dayon ganhou o Center, como que as meninas ganharam o Center, né? Mas no Boys Planet tem a avaliação de Pikmin do Here I Am. E eu gosto de brincar que a primeira nota é inútil, que não faz diferença nenhuma. Mas no final faz, né? Porque a gente vê a evolução, a gente vê quem não evoluiu, a gente vê quem caiu, tá ligado? E cara, eu acho que o principal dessas notas é a gente ver os jurados realmente passando a visão deles pros participantes, sabe? Eu acho que a parte do Rui ali foi incrível, pô. Deles falando que o Rui... que já esperava que ele não ia dançar bem, mas o vocal dele caindo, sabe? Tipo, então, a primeira nota ela é importante para esse ponto, né? Realmente avaliar como que os trainees evoluem. Aliás, vocês acham que é importante? Que é super importante essa primeira nota? Eu faço das suas palavras as minhas, basicamente. O TK não acha. Eu acho importante, mas tem um... Eu acho importante a primeira nota, porque a gente vê toda a evolução dos meninos mesmo, porque é muito diferente. Se eu tivesse recebido 4 estrelas ou recebido 0, o tanto que eu iria me esforçar para prova da música tema. Até a sua motivação para poder ser o melhor que você puder ser durante essa prova, eu acho que depende muito da nota que você teve primeiro. Teve gente lá que, por exemplo, fiquei com 3, se eu tô com 3, então eu vou ter que dar ainda melhor de mim, porque é só um pedacinho pra eu conseguir 4. Então a gente já vê os meninos se esforçando com tudo pra entregar realmente aquela apresentação, que eu acho que se fosse já direto pra música tema, a gente poderia não ver tanta evolução por parte de alguns, como por exemplo, sei lá, o Kong, que a gente viu que foi um dos que mais evoluiu durante a audição pra música tema. Sim. Uma pessoa completamente diferente da primeira audição que ele fez. Inclusive o Kong foi o participante que mais subiu no top, não foi? Eu anotei aqui qual Você anotou o top, eu acho que o Kong ele subiu, tipo, 30 posições, se eu não me engano, foi um negócio absurdo. Assim, a questão da primeira nota é a seguinte, na primeira temporada, isso é muito bem útil, a palavra é útil. É mais útil porque o Produce 101, quando surgiu, era uma coisa completamente nova, era uma coisa completamente aleatória, e que chegaram pessoas aleatórias ali. Aqui, achei, a pessoa que mais subiu... Só pra dizer aqui, foi o Nakanden com 45 posições, do primeiro pro segundo episódio. Perfeito. Nakanden não é o número 14 do Odd Idol? É ele mesmo, né? Exatamente. É ele, né? É ele. Ele é forte, hein? Ele apresentou junto com o Jay. Ele é forte. Na música do Crush. Gosto muito dele. Enfim, o Produce 101 era um negócio muito aleatório e tinham trainees muito aleatórios. Tinha de atriz, modelo, muitas pessoas aleatórias. Diferente do que é hoje. E ali, fazia sentido esse negócio de ver a evolução. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é uma coisa muito minúscula, na minha opinião, que muda. A maior parte dos trainees muda um pouquinho, evolui aquele negócio bem pouquinho assim, que não é, cara, que nem o Produce 101, sabe? Assim, eu acho que o ponto aqui importante é que a gente não vai ver uma grande surpresa do Rui, por exemplo. A gente não vai ver uma grande surpresa do Gun. A gente já sabe o potencial deles, tá ligado? Só que a gente viu uma grande surpresa do Doha, do Mingyu, que, tipo, eles eram muito ruins. Mas Só que eles melhoraram. Eles ficaram com 0 estrelas, mas eles melhoraram, tá ligado? Mas você percebe que é completamente... Mas você percebe que é completamente diferente da situação da Sorrie, por exemplo? A Sorrie veio do nada, zero. A Nako é outra coisa. A Nako foi praticamente injustiçada ali, né? A gente nem sabe como foi a apresentação da Nako. A gente não viu. Ser sincero.
Nem existe a apresentação da NAC, então a gente não sabe por que ela tava no F. Uma sessão meteórica, né? De 5 de classe Nossa, F. foi uma doideira, né? A gente não sabe nem por que ela tava no F, tá ligado? É uma doideira. É uma doideira. Rapaziada, lembrando que É que a vocês... gente não sabe, né, mano? Não sabe. tem. Nunca vamos saber. Rapaziada, lembrando que vocês podem, através desse QR Code, enviar alguma pergunta pra gente discutir um pouco aqui no finalzinho. Exato, Então, exato. fiquem à vontade. É o mesmo modelo que a gente fez na CPI anterior. Perfeito. Exato. Mano, seguinte. Aproveitando esse negócio aí, eu queria comentar o seguinte. E aí depois eu vou cantar a bola pro Lars. Cara, vocês acham... a gente até discutiu isso na primeira live. Vocês acham que o nível dos trainees do Girls Planet, comparando com o Girls Planet, pro Boys Planet, mudou de alguma forma? Sim. Assim, Pra ruim ou pra bom? Em que sentido? em questão de nível, eu achei alguns trainees um pouco bons, porém, em apresentações, eu tô sendo bem sincero com vocês, tirando eu achado ruim um pouquinho a que a gente teve da música do 80s, não tiveram tantas apresentações que me causaram o êxtase que eu tive, por exemplo, quando eu vi a Jia e a Yeongun performarem Kick It. Eu acho que nada ainda pra mim chegou nisso. Cara, eu faço... Eu concordo. Eu concordo. Eu não tive uma apresentação que me animasse absurdamente. Assim, mas a gente tá vendo justamente Cara, esse roteiro, eu vou chamar de roteiro, né? Trainees que chegaram não preparados. Eu sei que o Matheus tem uma opinião bem forte sobre isso até. tenho. No Girls Planet, a gente teve algumas apresentações ruins. Mas a gente tinha trainees muito bem preparados, pô. É bizarro, eu gosto de comparar com o Produce 48. A gente até falou sobre isso aqui hoje. No Produce 48, a gente tinha toda a temática de trainees coreanos, a Coreia, o país do K-pop e os trainees japoneses que não estavam preparados pra aquilo, tá ligado? Eles foram extremamente menosprezados. Acho que essa questão da NACO até fala um pouco sobre isso. No Girls Planet, tô pulando X101, que foi o único reality que eu não assisti. E aí eu não posso falar muito sobre ele. Tudo bem. No Girls Planet, a gente não tem alguém que possa chegar e falar por que essa pessoa tá aí. O que você tá fazendo aqui? Tá ligado? Não existe isso. No Boys Planet, a gente tem exatamente essa frase. Eles virando pro Doha. Por que você tá cantando? Por que você não vira modelo? Porque... E a minha opinião foi muito formada em cima disso. Eu não sei qual é a de vocês. Eu discordo. Eu acho que a gente tem essa impressão porque... Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é porque... durante o programa, não tô falando dos vídeos que foram postados depois, mas durante o programa, a maioria das apresentações que foram mostradas pra gente não foram apresentações com muito impacto. Eu tenho a impressão de que mostraram mais apresentações ruins, vou falar assim, ruins pra gente separar, ruins, do que as boas, porque as boas mesmo, tipo, que eu vi várias boas, mas elas não foram apresentadas no dia, transmitidas no dia ali pra gente. E eu acho que isso faz diferença. Porque a partir do momento que tu não vê no ao vivo as apresentações boas, parece que elas nunca existiram. E tu só foca naquela que são meia boca, sabe? Tipo, podia ser melhor. Eu tava esperando outra coisa. Tava outra expectativa. Exato, eu ia falar exatamente isso. O problema pra mim foi o roteiro. Quando você vê... Ô, Thor, eu vou falar pra você fazer esse desafio. Assiste o primeiro episódio até a metade e para. Até a metade, o primeiro episódio até a metade. Vou fazer isso. Só tem apresentação boa. Todas as apresentações são incríveis. Da metade pra frente, eles começam a colocar apresentações mais ruins, mais engraçadas. Inclusive, eu acho que talvez o Boys Planet seja um das séries produtos que seja mais fora de ordem. Os trainees. Todo mundo tava censurado ali na plateia, porque é bem fora de ordem. Inclusive, eles usaram a troca de ordem da edição justamente para justificar a piada dos My Houses. Não sei se você lembra, mas o Mingyu, ele apresentou primeiro que o Doha, e eles mostraram primeiro a apresentação do Doha, só que eles foram seguidos, foi Mingyu e o Doha. Só que eles mostraram o Doha Mingyu, certo? E no final, antes de dar a nota pro Doha, os jurados falam, isso parece um déjà vu. Aí entra a apresentação do Mingyu falando, o protagonista do déjà vu. E aí mostra a apresentação do Mingyu, tá ligado?
Então o programa, tipo, como ele é totalmente fora de ordem, eles colocaram as apresentações boas no começo do programa e deixaram pra escaralhar depois. Eu acho que isso deixa na mente como se as apresentações fossem um nível mais baixo. Porque se vocês olham no YouTube, não tem o mesmo impacto do que tu vê no Exato. Mas Exato. isso é natural, Parece isso com toda a série produz, né? É. Tipo, Então, mas eu acho que tem mais um ponto que eu quero falar antes. Pode falar. No Girls Planet, essa sensação ela é muito suavizada pelo que eu falei, de eles misturarem participantes muito boas com participantes ruins, entre aspas, tá ligado? Foi o que aconteceu na apresentação da Yurina, por exemplo. Se a apresentação da Yurina não tivesse a Yurina, todo mundo ia malhar a apresentação falando que foi ruim, tá ligado? Sim. Então, teve um ponto no Girls Planet. As japonesas foi tudo cortada, cara. Não tem nem como dizer se elas foram bem ou não. Amigo, A gente sim, não a gente sabe nem quem elas lembra são. das japonesas durante o programa, a gente falava exato. das chinesas, mas no exato. máximo era tipo, Yurina, Ricardo, Ricardo. a China Não- acabou. Por isso que eu falo, não tem como E a dizer Shana? que o Girls Planet teve mais trainees preparadas, porque a gente não viu mais da metade das Exato. japonesas. Tem outro Tá ligado? ponto também. Eu acho que a seleção para reality masculino ela é menor do que para reality feminino. Eu acho que tem mais candidatos, né? Tem mais gente fazendo audição nos realities femininos. Então, o nível da seleção é um pouco melhor. Então, a gente vê mais trainees mesmo, mais empresas mandando os idols. Enquanto em reality masculino a gente vê modelo. Isso sempre aconteceu em reality masculino, é maluquice. A gente vê mais modelo, a gente vê mais ator, tá ligado? Vê mais pessoas que começaram há muito pouco tempo. E no Boys Planet não tá diferente. Tanto que, apesar dos coreanos tirarem notas maiores, né? A gente viu que foi uma diferença de 119 a 81. Cara, os globais, eles estão muito bem preparados. Tipo, todos eles estão na média, sabe? De tipo... parece que eles já tinham essa vontade de virar idol de K-pop. Uma base, né? Tipo, Exato, eles a já gente têm uma entra base. num terreno arenoso, assim. Mas ao mesmo tempo que a gente vê a Mnet valorizando os coreanos, através da edição a gente consegue perceber que os globais estão muito bem. Aqui, quer um exemplo? Vou dar um exemplo de dois que tiraram 0 estrelas, né? O Takuto tirou 0 estrelas e o Doha tirou 0 estrelas. Você vê que o Takuto ele tá muito mais preparado que o Doha, Sim. entendeu? É um exemplo, mas isso acontece várias vezes. Eu não sei se vocês também sentiram isso. Agora, eu achei que pelo menos em um quesito eu senti que os globais estão um pouquinho melhores, que é dança. Eu acho que eles dançam muito bem. A gente tem muitos trainees que são fortes nesse Tem sentido. dançarinos fortes, né? E Sim. tiveram algumas apresentações mesmo. Tipo, duas que foram solo. Acho que foi a do Zihao. Não lembro. Uma que teve O duas. Zihao foi muito bem, Que eu normalmente só presto atenção mais no vocal e no carisma. Então, pra eu prestar atenção na dança, tem que ser uma coisa que na hora que eu olho eu fico uau. E eu fiquei muito assim com a apresentação. Tanto a dele como a outra, que a gente teve duas solos que não foram ao ar no segundo episódio, que pra mim claramente deviam ter sido mostrados porque foram muito, muito boas. Teve Eu acho o que Kwon foi a Jui do- também. Eu acho que é o Yedan, não foi? Que foi solo? Foi. Ai, Ele é ex-trainee do Loud, inclusive ele é também quase do novo boy group da JYP, quase Calma, do novo gente, calma, do boy calma. group, quer dizer, da Pronto, P-Nation, Yedan. porque ele Calma, Zihao. calma. ele Yedan foi um hino, gente. o Yedan é muito bom. O Yedan é muito bom. Ele Era foi pra ter até sido a o TNS. semifinal, pô. Ele não teve nenhum momento. Ele aparece, tá? Tipo assim, não vou dizer, não, calma, ele aparece, ele está tendo tempo de tela. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, tipo, ele tem um jequiti assim na tela, Sim. umas reações que você sabe que ele tá ali, mas a rapaziada que não conhece ele não sabe que ele tá ali. Esse é o grande ponto. Inclusive, eu ia falar que só inclusive, porque como o Yedan, ele é um dos meus faves, né? Tá, é meu top 2, tá no meu fave lá. Eu só queria deixar claro, porque assim, eu fiquei injuriada. Porque ele apareceu nas edições do primeiro episódio, quase que inteiro comentando, né? Era quase um Sim, comentarista, sim. né? Comentarista, Sim. expressão e tudo mais. Isso aqui. Aí mostrou a apresentação dele na prévia do segundo episódio. Eu fiquei, beleza, eu vou ver o meu fave se apresentando, tudo. Aí chegou no segundo episódio, cortado. Amiga, e Eu não vi faz no sentido YouTube. não ter mostrado ele, porque ele foi 4 estrelas. Então, assim, Exato. E Como é que você- ele tá no dormitório do Rui, do Rambin, Então. ele tá junto.
Era mais ou menos isso que eu tava falando do programa. Ele, tipo, depois da metade do primeiro episódio, eles só quiseram mostrar as coisas engraçadas e com um impacto Exato. emocional, tá ligado? Tipo, do Rui. Duas apresentações que eu gostei muito, Dan, foi a do Kwon Jui, que era o que tava com o pau lá, né? Ah, Ele dança maravilhosamente bem. E e do o solo Matthew. foi incrível. Eu acho que o Matthew dançou bem demais também. Ele derrotando o Rambin foi maravilhoso. Sabe uma apresentação que eu curti que não apareceu no ar? Foi a The Attention por conta do Sewon. Eu achei ele muito estável na hora de cantar. O Sewon foi muito bom também. Ele devia ter tido um destaque um pouco maior. Agora, minha apresentação favorita foi a da música do ATEEZ, quando teve todo aquele Foi grupo. muito Nossa. Pra mim, bom. aquele era um grupo Nossa, All-Star. Muito bom, muito Eu bom. não aceitei eles não terem pego o All-Star todos, porque pra mim... Ah, eles não pegaram All Star todo Não, mundo, não pegaram, né? não pegaram. Nossa, que sem critério total ali. Sem critério total. Total. Não, é que depende. Alguns ali eu até entendi, mas... Cara, não entendo. Eu Não entendi eu nada. entendi. Aquela apresentação foi Eu impecável. não entendo mesmo. Aquela Eu foi muito entendi, boa. eu entendi. Mas a apresentação foi muito boa. Mnet TV aqui, mano. É a Mnet TV aqui, correspondente E agora que oficial a gente da tá- Mnet. A gente tá comentando rapidinho entre os participantes. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu senti muita falta. Porque a gente sabe que tem muito participante ali que é de grupo já, né? Tem do Cyper, Sim. tem do 9i, Bom. tem do. O que mais? Sei lá. Na apresentação do Rui, eles o- mostram. O Dan Na acabou de apresentação falar do do Rui, eles mostram Sewon todo mundo. em Attention. Ao lado dele tem o treininho que mais me chama a atenção O do Sewon, 9i. é do... É o próprio. Porra. Eu Mas não eles sei os não nomes. focaram Pô, nisso em muito- nenhum momento. A não ser naquela pincelada do Rui, né? Que deram uma pincelada ali. Exato, exato. Eu fiquei, gente, cadê o foco da pessoa, da dramaturgia? Porque tá tendo uma segunda E chance. eu tenho um ódio. Uhum. Porque se Pô. não tivesse acontecido a polêmica da franquia Produce, claramente eles teriam feito uma edição com os do Uptension dizendo eles são o certeza. grupo do Orson. Com certeza. Inclusive, E todo mundo da Tension. isso foi algo que aconteceu no Girls Planet também, né? A Doá, ela era... Todo mundo falava que a Doá era a participante do Produce 48. Ninguém Sim. falava que a Doá era do Fenetics, ninguém falava que tinha integrante do Bandit, tinha integrante do Fenetics, ninguém falava. Essa- A Ela Bora chegou do grandona, Turbulent, né? Ela chegou grandona sem medo também, né? ninguém falou que a Bora era do Turbulent, tipo... Pô, isso Eu é acho isso- surreal. isso é impressionante, É muito velho. esquisito a ausência de várias pessoas. A gente ainda não falou do Christian, que, pô, ele é Nossa, de um ele faz parte? gigante grupo. Fantasma no programa inteiro. Pô, ele não apareceu ainda nos 2 primeiros episódios. É uma coisa que gera vai, muito né? comentário na. Alguém tá esperando que ele fosse aparecer, gente? Acho Não. que nem vai mais. Cara, ele não Eu vai jurava ser. Ele que vai ia ter aparecer. edição. Ele vai ter o momento dele, porque ele vai. Eu não tô dizendo que ele vai debutar, mas ele vai longe. Até a Barrier E apareceu aí? depois de um tempo. Depois de um tempo ela Não, foi mas aparecendo. Eu acho que Uns realmente, 2 segundos a mais. por conta de tudo isso, eu acho que isso terminou prejudicando o ranking dele, porque eu até deixei aberto aqui, porque eu tava esperando a gente falar disso, da comparação com a Barry, que é inevitável, mas, por exemplo, nos rankings que saíam da Barry, ela ficava em 8, 10, 13, 13, não era tão baixo. O Chris, ele caiu do episódio 1 pro episódio 2, então por isso, eu não acho que ele tá com uma força individual tão forte agora, e eu acho que isso só muda se a Mnet mostrar um pouco Eu mais. acho E que eu, e eu Eu acho que concordo logo com ele você. sobe. Eu acho que logo ele Eu sobe. concordo com você. Cara, é muito interessante a gente levantar alguns pontos quando a gente fala sobre o Christian e com todo o respeito ao Christian que ele merece, né? Primeira coisa, ele é de um grupo chamado Now United que tem várias pessoas de... Ele era, né? Perdão. Pior que eu tô ligado, mas eu falei errado. Obrigado por me corrigir. Que tem pessoas de várias nacionalidades. Ele não é o primeiro reality show dele. Ele tem várias interações com a Lisa do Blackpink, dos reality shows chineses que ele participou e que a Lisa também participou como jurada. Só que assim, quando a gente fala da Barry, a gente tem que entender uma coisa. A Barry era a trainee com o dobro de visualizações da participante com mais visualizações antes do programa começar. O Christian não é esse cara, tá ligado? Tipo, ele Sim, não total. ele não tem a mesma fama da Barry. E por que a gente tá falando exatamente isso? Porque as comparações no Twitter, internet afora estão... O Christian Nova Barry. A Mnet vai sabotar ele porque sabe que ele é isso tudo. E aí, Matheus, você levantou um ponto muito interessante que eu fico pensando. Pra gente, o Now United é grandão.
grandão. Fora do Brasil, não. Mas na Coreia, Não. será que as pessoas sabem quem são? Não, é que eu Nos existe um Estados ponto. Unidos. Existe um ponto. O K-pop já é nichado, certo? Beleza. Sim. A gente sabe disso. O Na United, ele é grande dentro da comunidade K-popper, tá ligado? Então a gente vê as pessoas falando da United na nossa bolha, mas o Na United ele não é maior que o K-pop, sabe? Então. E o Christian ele era do Na United, ele nem é do Na United pra falar que ele tem uma chance tão grande, sabe? A Bahia as pessoas já conheciam antes, né? Ai, bati, desculpa, perdão. Até porque ela é a irmã, né, do Caio. né, É, irmã do Renicar, irmã da Leia. Sim. Exatamente. É como eu tô Chamado, falando tal. aqui, aquela coisa da gente ter os 50% dos internacionais, aí já é um exemplo. Por exemplo, o Christian seria uma pessoa muito famosa aqui no Brasil, porque o Na United tem uma fama grande no Brasil. Exato. Mas, por exemplo, vai para os Estados Unidos, vai para uma Inglaterra, que já é outra pessoa do internacional. Não é a mesma coisa. Então, Exato. não é tão forte. Onde o Christian ele vai ter mais vantagem é aqui no Brasil, porque as pessoas conhecem o Na United, e não é todo mundo que conhece o Na United que conhece o Christian, porque o Na United cresceu bastante. Sim. Não tão recentemente, mas não faz tanto tempo também, né? Então tem gente que perdeu o Christian ali do Na United. Talvez ele seja grande na China também, mas eu acho difícil porque tem o Zanhao, né? Tem o Zihao também. Então, por mais que ele pudesse ser grande na China também, provavelmente vai ter trainees que serão maior que ele, sabe? Uhum. Complicado, sim. Gente, só uma coisa aqui, se eu estiver um pouco abatido, é porque eu li a notícia do Brave Girls, por isso que eu estou um pouco triste. eu Sempre que a até- gente marca uma live sobre eu vi K-pop, as também. coisas vão acontecendo. Eu vi também. É bem triste. Mas só pra gente até concluir o assunto, obrigado pela informação. Viu o pessoal comentando no chat, né? Mas obrigado pela eu informação. tentei ignorar ali por um tempo. Cara, a Mnet, a gente entende um ponto, que num programa de 2 horas você não tem como mostrar 98 trainees. A gente também entende um ponto que a Mnet tem seus favoritos, um grupo em mente e valoriza E tem as seus pessoas. trainees. E tem as pessoas que a Mnet não quer mostrar também. Isso não tem como negar. Só que a gente precisa entender também que tá muito no início do programa, que são 2 episódios. Cara, é muito importante esses 2 primeiros episódios. Vão ter trainees prejudicados que vão passar por 4 episódios sem ter nem tido a chance. Vão ter trainees que vão crescer por causa dessas próximas performances que a gente vai ter agora, que é um dos maiores momentos do programa, que mais marca, né? Que são as performances de cover. E vão ter trainees que vão continuar e a gente vai continuar sem ver eles. Eu tenho certeza que não só o Christian, como muitos trainees que chamaram nossa atenção off-programa. O Anthony, mano. O Anthony é uma sensação, cara. E ele não apareceu ainda. Ele apareceu um pouco. Ele apareceu muito pouco, tá ligado? Ele apareceu na disputa que a gente falou que não apareceu nada. Exato. Ele não é um Christian, mas ele também não é um Matthew. Ele já tá um pouco mais forte. Eu tô sentindo que o Anthony, se vocês forem dar uma olhada no ranking, e a por mais apresentação que, dele foi muito boa. Ele não tinha tido quase nenhum tempo de tela, no segundo episódio, ele caiu 3 posições e ficou em 11. Então, o que é que isso mostra pra gente? Que ele tem uma fanbase individual muito forte, e isso é uma coisa que lá na final conta muito. Agora, é aquilo. Eu acho que por mais que a Mnet não esteja mais manipulando em votos, não existe manipulação melhor pra mim do que a questão do screen time, porque eu mesmo confesso pra vocês que eu já passei a esquecer de alguns trainees por conta desse episódio e já criei outros favoritos que foram mostrados pra mim. Então, por exemplo, gente que eu tava com tanto hype, tipo o Christian, tipo o Anthony, eu já criei outros faves, porque mostraram mais, eu criei mais intimidade com eles, então é inevitável por conta da edição. Não, eu tava esperando ver o Anthony muito. O Anthony não entrou no meu top, tadinho. Tô triste por não ter colocado ele ainda. Eu coloquei 8 participantes e não coloquei o Anthony porque eu não tenho certeza ainda. Também não. Nenhum pode entrar no meu top, infelizmente. Era pra ser 13 pessoas nesse grupo. 9 é muito pouco para reality show. Fala a sua teoria, Matheus, ele vai. Eu ainda acredito. A teoria, vamos lá. Eu acredito que vão ter 13. Eu não vou Você é um Vai. do Planet Pass achando que o Kepler tem 12 integrantes, beleza? Eu ainda acho que vão ter 13. O Matheus, ele pega o lobo do... Se você pega o B do Boys Planet e separa ali o I com o pinguinho, ele vira um 1. Tu tá pior do que eu, viu? Eu Eu vou te mandar jeito. depois. Eu vou te mandar depois, né?
Cadê a fico imagem lá do agradecendo. Coringa, do Putona Smile, mano? E Cadê? vocês verem todas as lives que eu comentei sobre o Grosso Planet, eu ficava dizendo, o Yotingu vai aparecer, ele vai dizer, pensaram que acabou? Vejam aqui o Planet Pass. Eu jurava que ia ter um momento desse. Eu vou mandar aí no chat pra vocês verem. Não, e A o ilusão, Jingu ia chegar. a ilusão. Atenção. Isso aí é um uma 13. novidade. Isso aí é um 13. Porra, mano, é Vai complicado. ter Planet Pass. É Eu não sei se eu complicado. falo agora. Eu não vou falar agora, vou deixar pra depois. Deixa não vou, assim, não vou deixa se desiludir iludir, vocês deixa, agora, né? Vou deixa. deixar- Ilude a gente, Ale. Ilude. Ilude, pode Não, Vai, eu vou deixar ilude. vocês se iludirem. Não, Tudo deixa, bem. deixa tombar sozinho. Não, deixa Tudo é bem. tomando sozinho que se aprende. Deixa Então, ser. rapaziada, pra fechar, Eu ainda confio. a gente conseguiu. A gente falou, acho que de tudo que a gente viu nesse reality, eu acho que mesmo a gente fazendo um programa pra criticar a Mnet, a gente não consegue criticar tudo que a gente podia criticar. Mas, pô. Eu não sou um cara muito de spoiler, mas a gente teve a prévia do terceiro episódio, que vai ao ar amanhã. E Dan, a gente teve. Ô, Thor, vou te Oi. cortar rapidinho pra falar. 9 integrantes, mais 4 estrelas a 13. Pronto, pode continuar. Nossa, cara, é muito Pode Zé, continuar, ele é muito pode Zé. continuar. Pode continuar. Ele é muito lelezinho, né, E o mano? 13º será Backdoor. É isso. Vai. 4 estrelas, é isso. Mano, imagina o 13º ruim. As estrelas não estão lá à toa. Porra, é impressionante. Vamos falar do que a gente recebeu de spoiler? Vamos falar das próximas performances. A gente, segundo o finalzinho do episódio, a gente vai ter Kill This Love, Perfeito. Very Nice do Seventeen, Love Me Right do EXO, Burn It Up do One on One. O que vocês acharam? O que vocês estão esperando? Eu não sei se o Dan é o cara que ele puxa uma ficha assim e já tem todas as performances na Já mão, tem se os pá. spoilers. Aí, ó. Tô falando, quais expectativas pro que eu, bem pessoalmente, digo opinião assim, são meus episódios favoritos. Essas fases de é isso que embala a gente pro resto do programa, mano. É emocionante. Pode começar, Dan, vai. Então, pra mim, a grande expectativa que eu acho são duas apresentações, porque no caso, a gente vai ter uma batalha vai ser um pouco diferente dos outros reality shows, porque aqui a gente tem uma batalha entre K-Group e G-Group, então vai estar todo mundo performando a mesma música, sendo que dividido. E ao que tudo indica, inclusive nas análises que algumas pessoas estavam lá, o K-Group se deu melhor na maioria, e eu acho que eu vejo duas músicas aqui com potencial de Avengers, que são Love Me Right do EXO, porque a gente vai ter o momento da High Note do Rui versus a High Note do Jay, então isso vai ser uma Perfeito. coisa que vai dar o que Caralho. falar. Forte, E principalmente para mim aqui, Kill This Love, eu acho que Kill This Love no G-Group, a gente tem uma possibilidade de Avengers muito grande, porque a gente tem Nice. Jan Hall, Keita e Matthew. E ele tem um Grande conjunto. Keita. Grande Legal, Keita. é uma galera que dança girl group. Bem Legal. interessante. E Bem no interessante masculino, a gente ainda tem o Hwan Hee, do Attention, e o Gangwook. Masculino, o outro alguém. É, mano. É outra Quem cara. é masculino? O Dan o foi de G- Americanas depois dessa. O Di é de gay. O Di é de gay. Alejandro, eu queria muito saber o ponto de vista de vocês, porque eu acho muito interessante que você, Ale, é muito fã de boy group, né? Você tá muito mais emocionado com esse Boys Planet do que a Jana, assim como a Jana tava mais emocionada com Girls Planet do que você, né? E aí, como que é... Vou perguntar a você, Jana. Como que é pra você ver essas performances de covers? São muitos clássicos do K-pop. Te empolga um pouco, saber? São alguns dos momentos mais virais do programa. Como que tá essa expectativa pros próximos episódios? E depois fala, por favor, né, Ali? Eu gosto. Esses tipos de passos, né? Essas opções de apresentações e etapas, tudo né? mais. Eu gosto bastante de ver, porque normalmente sempre tem alguma coisa marcante, ou a gente começa a tirar alguns faves dessas apresentações também. Eu, particularmente, não tenho nenhum fave, né? Não tô, tipo assim, vidrada em algum. Tem sim, especificamente. eu ia dar, ela não sabe. Eu ia dar, ela não sabe. Eu não tô ainda, pelo menos, né? Mas eu gosto de ver principalmente as apresentações que são normalmente de covers femininos, que eu gosto que diferencia um pouco. Sim, eu também, como Eu bastante. sou mais puxada pros girl grupos. Eu gosto de ver esse tipo de apresentações, né, que são diferentes. E eu gosto de ver também porque normalmente eu sempre fico comparando, né? Porque como eu acompanho realities femininos, como se fosse Girls Planet, né, os produtos femininos, eu gosto de ficar comparando. Então, eu não sei, eu me sinto bem, não vejo todas as apresentações, claro, não vejo tudo. Às vezes eu vejo só o que a Ali, né,
pra ela me mostra, né? Porque eu não acompanho muito de perto. Mas eu gosto dessas etapas. Pelo menos, tira aí pelo menos 1, 2 faves, 3, talvez chame atenção, assim, a gente não se ilude tanto, né? Depois no Viu a apresentação do Rui? O Rui cantou Blackpink, hein? Eu vi a apresentação. Vocês acham que eu não ia mostrar pra Jana a apresentação do Rui? Tem que mostrar. E você, Tem Ale? É o que the mostrar. moment do Ai, reality show. gente, eu não sei, olha. Eu tô emocionada. É que eu tô com 2 corações, porque meus faves estão tudo, né? Cada um tá num grupo diferente de apresentação. Óbvio que a minha expectativa tá muito grande pro time dos High Note, né? Porque eu quero muito ver o Jay fazendo High Note, quero muito ver o Rui fazendo High Note, porque o Rui é tudo pra mim. Mas eu não sei, eu tô com um pouco de medo, porque quando começa esse negócio de Vingadores, Sim. aí já tem Que é aquela outra gente falando, zica, "Ai, hein? Vingador não dá, Isso é zica, o Zica. grupo de Vingadores vai mal, hein? Quem se lembra Ai, de gente, é Dave? Eu já Um fico beijo quase. para o Dave. É um Dave abalo, foi um Dave, fi- foi um Ah, abalo. o primeiro Avengers foi complicado, viu? Eu lembro do Foi. primeiro. Gente, Nossa, agora eu tô olha, com medo. eu tô com medo de uma apresentação aqui, porque a gente vai ter Danger do BTS. Normalmente, música do BTS em Essa eu não reality tinha show informação. é uma Ruim. coisa um pouco complicada. Coitado pra quem pegar a parte do Jimin. É muito difícil fazer um cover do Jimin. Um E abraço. Nossa, ferrou. prestem Um atenção, abraço. quem a gente tem em Danger, a gente tem o Takuto. Não. Pô, isso é mesmo. então, cara, Não. eu achei. Assim, eu achei incrível porque Very Nice do Seventeen é o espaço pros fofos, pô. É espaço pros fofinhos, pô. Cadê os fofos em Very Nice? Não vai ter Ah. só. Mano, o Takuto vai fazer o quê? O rap do Nossa, eu RM? preciso ver onde o Doha tá, calma. Deixa eu ver onde é que o Doha tá. Preciso Nossa, descobrir. que destreza, velho. Complicado, o nível é muito alto. Meu A gente tem Deus. alguns grupos assim no K-pop que tem tanta personalidade, fica difícil você botar um cover. Gente, Meu Deus, eu acho o Doha. O Eu tô Doha com... tá em Hot Sauce do NCT Dream. Nossa! Moleque, ele vai chegar grandão! Hot Sauce Energy. Pô, vai ser foda. Vai ser muito foda. Ó, você Ele tá vai se fazer um- subestimando. Eu confio no Doha. Eu confio. Eu confio no potencial do meu menino Doha. Ele é gigante. confio. Ele consegue. Vai ser a narrativa da Sorrir 2. Vai ser. Vai É ser. incrível. Família, a gente já vai se encaminhando pro final, né? Eu queria agradecer a presença de vocês. Vale lembrar que a gente tá aqui, a gente tá no Lab. Quem tá vendo o VOD dessa transmissão, vai lá pro YouTube daqui a alguns dias, né? As redes sociais do Lab estão ali em cima. O Lab é um projeto que tem como intenção falar sobre K-pop de uma forma diferente, não só K-pop, como de Coreia em si. Então você vai encontrar muitas pessoas que falam sobre K-pop, não só sobre K-pop, como Coreia, por lá. O Dan já trabalhou com a gente algumas vezes, é a primeira vez que a gente tá trabalhando com a Jana. Eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. O Matheus e o TK, o que eu tenho a ver, né? É a ossos do ofício, né? De estarem aqui com ele. Mas, pô, a gente fez uma CPI 0. Se você sentiu falta de algum tópico, talvez a gente já comentou por lá. A gente falou sobre a CPI. Tem como compromisso esclarecer controvérsias sobre a Mnet. Então, lá a gente esclareceu todas as fake news que foram espalhadas pelo Twitter dos trainees antes mesmo deles chegarem no reality show. Eu também tenho um canal de corte separado por alguns assuntos. Você pode consumir isso. Eu tô E não online. só fake news, né? As fofoca também. Sim, eu tô online todos os dias aqui na Twitch falando sobre K-pop e todos os lançamentos. Então, não deixa de seguir a live, porque a gente tá aí tentando construir uma comunidade K-pop saudável, né? Pô, por E a gente favor, assiste os deixem o episódios recado de vocês. Todo A domingo, gente... hein? Sim, ó. Eu vou começar fazendo merchan pro Dan. Porque se não fosse o Dan, a gente não Faz veria o Dan, faz o grande Dan, parte com dos certeza. reality shows que a gente assiste. Então, ó, vai no Twitter, apoia a fanbase do Legendrim. Vou fazer um diz aqui, beleza, Dan? Você me perdoa. Eu fico muito puto com o final que deu o Subarashi. As pessoas não respeitam fanbases, é um trabalho voluntário. A gente tinha muito conteúdo vindo de lá e, porra, os caras desistiram porque não valia a pena receber tanta pedra na internet de graça. Felizmente a gente tem o projeto do Dan, que não só envolve o Dan, envolve muitas pessoas, como a Minzia, que eu vi aí pelo Muita chat. gente do Subarashi também. Muita gente do Tá lá. Subarashi também. Tá lá. Então, pô, eu queria agradecer vocês por esse trabalho. A gente não assistiria o episódio, a gente vê as legendas por vocês. A gente já viu vários realities com Indom 2 por conta de vocês. O próprio Ghost Planet, minha live começou a crescer muito por causa disso. E hoje eu trabalho com Wild K-pop Idol, por causa adorei. disso também. Então, apoiem o Legendrim, sejam educados com as pessoas na internet. O Dan, ele posta o episódio legendado no sábado. Ele tenta Na postar na sexta. sexta-feira. Sexta-feira, né? Sexta-feira. E se não quando for- tem a live, Dan? Esse Quando que tem a live? Faz o Então. merchan. Esse
esse episódio eu não sei quando vai sair, se vai ser na sexta ou no sábado. No porque máximo eu- sábado, né? Ele vai ser mais longo, né? Esse episódio, então a gente E vai- esse episódio vai atrasar também, né? O É. episódio de amanhã. Vai Ele atrasar. vai, Episódio de amanhã. vai começar às 8h50 da manhã e ele vai ter, É vai ter mais de 2 horas, então por isso que a gente está um pouco preocupado. Ai, que... Eu já triste com uma notícia automaticamente tenho crise de ansiedade, não posso, muita coisa para legendar. Mas enfim, normalmente, como é que a gente faz? O episódio sai na sexta-feira em inglês, na própria sexta a gente já libera ele no Legendream, até na minha própria Twitch também para vocês assistirem ele. Completamente legendado, com tudo certinho. E eu também sempre faço lives todo domingo, junto com toda uma galera. A gente tem a Minzia, a gente já tem a Mari, que também já esteve aqui uma vez comentando. A Mari gente do também Lab. tem a Mari Mari do faz Lab. parte do Elegante. A gente também tem o Evandro, que é uma pessoa lá do TikTok, que ele adora falar sobre Boss Planet, que tá sempre atualizando. E todo domingo a gente tá sempre lá comentando cada episódio. Minha vida tá sendo Boss Planet. Pra eu, quando chega no domingo, eu já vi um episódio, sei lá, 4 vezes, porque ainda tem um recap pra fazer, tem uma legenda, tenho que assistir ao vivo. Então, quando chega no domingo, eu já estou completamente saturado. Mas é minha vida de rata de reality show. E é isso, gente. Gostam de realities? É a minha praia. Eu tô sempre aqui pra qualquer reality show. Meu negócio, não importa se é boy group, não importa nem se seja um reality de inteligência artificial. Sendo reality, eu tô aqui. Em breve terá, né? Tomara que não. Alejandra, Tomara que deixa, não. deixa o Tomara que recado não. de vocês, deixa, o pessoal puder acompanhar vocês. Eu sei que vocês falaram um pouquinho no início, mas já deixei pra rapaziada. A gente também comenta, né, sobre Boys Planet quando acontece, qualquer reality, na realidade, né? Eu vou comentar também sobre Peak Time quando começar, sobre Fantasy Boys, a Jana sobre o Alien Feminino também, a gente vai comentar. A gente comenta todos os domingos nas nossas lives que a gente faz lá no nosso canal. Então, a gente sempre comenta alguma coisa. Queria muito agradecer. Obrigada pelo convite. A gente Muito que obrigada. agradece a presença de vocês. Queria Verdade. dizer também, só pra finalizar, gente, porque olha, a gente reclama do Eminite, mas a gente continua assistindo porque a gente é hipócrita e é assim que A gente funciona a é- vida. Perfeito. Ai, bem o colocado. capitalismo, não. Que todo ódio, dia, cara. A gente mano. reclama, mas a gente fala que a gente tá Cara. assistindo, cara. Eu Cadê o queria finalizar bingo? com essa mensagem motivacional pra vida de vocês. Sigam essa semana com essa mensagem, entendeu? É isso. Perfeito, perfeito. Eu só, Perfeito. antes do Matheus e do TK falar, eu só queria ler a mensagem da Beatriz, que mandou 200 bits. Alguém, pelo amor de Deus, peçam para os coreanos trocarem o Daú pelo Backdoor. Ela desesperada aí pelo top 9, né? Deixando seu ad pro seu treine favorito. Vota, viu, família? Vota Muito nos se dois, vai ter reclama, 13 no mas final. muito Vota não nos se dois. vota. Planta. Então vota. Vota nos dois que vai ter 13 na final. Votem. Vai ter 13 no Matheus, top. 13, vai, Matheus, vai sim. Confia. Acredita. qual a melhor... De pés, mano, no Kepler. Tá ligado? Quieta. Tá lá. Matheus, fala Oi. a melhor... Vota também. Fala a melhor forma de te acompanhar nas redes sociais. O que você faz por aí sobre K-pop. Me segue no Twitter, me segue no Instagram, me segue na Twitch. E não me segue na rua, por favor. E me segue no TikTok também. É tudo Matheus É Larini. perigoso, é tudo perigoso. Matheus Larini, tá bom. Perfeito, Eu falo de perfeito. K-pop e é isso. Eu tô falando de K-pop todo dia aqui na Twitch. Deixa um follow aqui, pelo amor de Deus. E também não esquece que o TK, ele faz lives no domingo, 7 horas da noite, comigo e o Matheus, falando sobre Boys Planet, beleza? A gente assiste o episódio com vocês. TK, vamos trabalhar? Cadê seu canal no YouTube? Vamos. Família, domingo, não esquece de comparecer pra assistir com a gente, mesmo que você tenha assistido. Cola lá, vê um pouco com a gente, ou vê completo. Vem. É legal, dá Os uma olhada. comentaristas, a gente é comentarista bobo. E segue no @Namekuseis, TikTok, Instagram, Twitter, tudo. E Namekuseis vai explodir no YouTube. Aqui, É nóis. ó, Muito obrigado. O TK, tem um fato importante aqui, eu não sei se a Lei e a Jana sabem, não sei se o Dan sabe, mas se vocês verem aqui, ó, tá vendo essa logo aqui em cima, aqui, ó, da gente aqui, ó, tá escrito Lab Boys, né? Mas se aquela estrelinha é um O, vira Labobos. Que é a gente assistindo Galera, o Boys Planet. Então Perfeito. sigam os Labobos, acompanhem os Labobos, a gente é legal. Perfeito. A gente... Piada de tiozão. Tem muita gente falando sobre K-pop na internet. O Dan falou de uma rapaziada incrível aí. A Legiana falando que é a primeira vez que elas estão num canal com mais gente. É claro que eu tô aqui defendendo o meu trabalho, quase montando o sindicato, mas é muito importante que a gente tenha pessoas falando sobre K-pop pra o K-pop cada vez aí mais pra frente. Claro, a gente tenta construir uma comunidade saudável. É muito difícil você navegar pelas áreas do Twitter.
E a gente conta com vocês com isso, porque, pô, a gente é tão fã quanto vocês. Vamos falar, tem muita coisa pra gente falar sobre K-pop e a gente pode fazer isso de uma forma muito legal. Obrigado a presença de todos vocês aqui. Obrigado, Matheus. Obrigado, Dan. Obrigado, Ale, Jana. Obrigado, TK. Obrigado, Leb. Porque se não fosse o Leb, eu acho que eu nunca nem teria falado com o Dan, né? Eu tava ali navegando em águas misteriosas. E obrigado vocês por estarem aqui assistindo o programa com a gente. É isso, família. Um beijo. Só tem uma pessoa que a gente não vai agradecer hoje, que é a chuva que derrubou a gente. Moleque, então, não passa não gostei da chuva. átomo! Foi a Eminete. Tá vendo esse átomo aqui do Boys? Não passa um átomo no meu cu do que eu pensei que essa luz ia cair 300 vezes. Eu vou embora desse jeito, beleza? Dá tchau, tchau. Tchau, tchau.